Numa disputa de morcegos, estavam verificando pau a pau quem era o melhor chupador de sangue. Chega o primeiro morceguinho com a boca cheia de sangue e já fala: "Tá vendo aquela galinha morta ali? Fui eu." Todos os morcegos aplaudem pelo feito do morceguinho. Chega o segundo morceguinho com a barriga tão cheia, mas tão cheia de sangue, que era até difícil voar. Pousou e disse: "Tá vendo aquela vaca morta ali no pasto?" Todo orgulhoso disse: "Fui eu." Uma enxurrada de aplausos para o morceguinho se ouve entre os morcegos. Chega o terceiro morceguinho com sangue na cabeça, nos pés, totalmente sujo de sangue. Os morcegos olham para ele gritando: "Já ganhou! Já ganhou!" Então ele, todo envergonhado, fala: "Tá vendo aquele muro ali? Pois é, eu não vi não." Na escola do Joãozinho, a professora de matemática pegou uma folha de papel e perguntou a ele: "Se eu dividir essa folha de papel em 4 pedaços, Joãozinho, com o que eu fico?" "Com 4/4, professora." A professora quis mais e disse: "E se eu dividir em 8 pedaços, com o que fico?" "Com 8/8, professora." A professora queria colocar o Joãozinho em apuros perante aos amiguinhos de classe. Então perguntou: "E se eu dividir em 100 pedaços? Com o que fico, então?" Daí Joãozinho pensou e falou: "Fica com a folha picada, professora." Um mecânico machucou o braço e foi ao médico. Teve que engessar o braço. Na hora de ir embora do consultório, ele perguntou ao médico: É muito grave, doutor? Não, não é grave. E eu vou poder tocar piano? Claro que sim, em 1 ou 2 meses. Que legal! Eu nunca tinha tocado piano antes. Um motoqueiro estava a 140 km por hora numa estrada quando do nada atropelou um passarinho. Pelo retrovisor, o motoqueiro viu o bichinho dando várias piruetas no ar até ficar estatelado no asfalto. Com muito remorso, ele parou a motoca e voltou para socorrer o bichinho. O passarinho estava lá todo estatelado no asfalto, quase morto. Era tanta a angústia do motoqueiro que ele pegou o passarinho e levou-o ao veterinário. Lá o passarinho foi medicado, e o veterinário disse que havia chances dele ficar vivo. O motoqueiro comprou uma gaiolinha e levou o passarinho para casa e colocou um pedacinho de pão e água para o passarinho acidentado. No outro dia, o passarinho recupera a consciência e se levanta. Ao se ver preso, cercado por grades da gaiolinha, com o pedaço de pão e água no canto, o bicho põe as asas na cabeça e grita: "Não acredito! Matei o motoqueiro!" Um cara estava com seu Fusca no meio do nada à noite, quando de repente o Fusca parou e começou a sair fumaça do motor. Ele ficou desesperado, pois seu celular estava sem bateria e estava tarde da noite. Ele não sabia o que fazer. Começou a rezar e de repente viu 2 olhinhos no meio do mato. Ele ficou assustado e se trancou dentro do Fusca. Os olhinhos se aproximaram, cada vez mais, até que ele viu que era um gato, todo preto e enorme. Ele ficou com medo, pois o gato estava rodeando o Fusquinha, e ele pensou: "Este gato vai me morder." De repente, o gato era falante. O gato fala: "O senhor está com problemas no motor?" O cara, sem entender direito, responde: "Estou sim. Por quê?" O gato responde: "Abre o capô aí para eu dar uma olhadinha." O cara abriu o capô e o gato mexeu no motor, fazendo o Fusca funcionar de novo. O gato não disse nada e sumiu no meio do mato. Sem entender bolhufas e assustado, o cara deu no pé com o Fusquinha. Quando chegou na próxima cidade, parou o Fusca no posto e um frentista perguntou: "Tá tudo bem com o senhor?" O cara, todo assustado, falou: "Meu, você não sabe o que aconteceu. Um gato preto arrumou meu carro e sumiu na mata. Estou assustado até agora." O frentista disse: "Ixi, esse gato de novo? Ele é mentiroso. Ele é borracheiro e não mecânico." Um casal tinha um gato de estimação e o adoravam muito. Chegou as férias e o casal foi viajar. Deixaram o gato com a empregada da casa, pois não podiam levar o bichano. Depois de alguns dias, a mulher ligou para casa e perguntou para a empregada como estavam as coisas. A empregada soluçou e respondeu: "O gato morreu." A mulher começou a chorar, nervosa e desesperada. Entrou em pânico. O marido, também chocado, pegou o telefone da mulher e disse para a empregada que deveria ter sido mais sensível para dar esta notícia à mulher.
Você poderia começar dizendo: o gato subiu no telhado. Depois podia ter dito que ele se desequilibrou. E depois caiu do telhado, né? Acabava dizendo que o bichano acabou não resistindo à queda e faleceu. Seria mais sensível e humano assim. Semanas depois, ainda nas férias, a mulher ligou novamente para casa e a empregada atendeu o telefone novamente. Perguntou se tudo estava bem por lá. A empregada, sem pestanejar, respondeu à mulher: as coisas estão indo muito bem, mas sua mãe subiu no telhado ontem. Era tarde da noite, e a polícia para um cara dirigindo o carro como um louco. Ele corria muito na pista, e estava claramente embriagado. O guarda então pergunta ao motorista se ele bebeu. O motorista responde: pois é, seu guarda. Eu estava com uns amigos e paramos num bar. Bebemos uns 5 ou 6 chopes cada um. Depois começou um tal de happy hour e serviram uma margarita pra gente, que era muito boa. Tomei umas 4 ou 5. Em seguida, eu levei o João para casa e acabei tomando 2 latas de uma cervejinha bem gelada na casa dele. Ele insistiu. E acabei aceitando, né? No caminho de casa, eu acabei parando no boteco e tomei uma garrafa de cachaça. Que coisa boa aquela cachaça! O guarda coçou a cabeça e disse: nossa, eu vou pedir então para o senhor soprar o bafômetro, ok? O motorista responde espantado: eita, por quê? O senhor não acredita em mim? Uma equipe de reportagem passou um tempo com uma tribo indígena para contar dos seus costumes aos telespectadores. Começou então a reportagem. Pajé, por favor, conte um caso de seu povo para o nosso público. Há tempos atrás, a filha do cacique se perdeu na mata. Ficou vários dias desaparecida e quando todos os índios perderam as esperanças, conseguimos encontrá-la viva. Para comemorar, toda a tribo formou uma fila e se saciou com ela. Eita, essa não dá para passar na TV, não. Tem alguma história heróica? Tem sim, disse o pajé. Há muitos anos atrás, nossa tribo saiu para guerrear. Fomos vitoriosos, e nosso guerreiro mais poderoso se perdeu na mata enquanto voltava. Após vários dias sumido, e quando as esperanças acabavam, conseguimos encontrá-lo vivo. Para comemorar, toda a tribo formou uma fila e se saciou com ele. Ah, assim não dá, né, pajé? Sei lá. Conta uma história triste, então. Então o pajé triste começou outra história. Há muitas luas atrás, eu me perdi na floresta. O Papa chega no Brasil e já estava cansado de ficar sentado no avião sem fazer nada. Afinal, foram 12 horas de viagem da Itália até o Brasil. No protocolo de chegada já tinha um encontro com fiéis, e ele já estava meio atrasado. O levaram então para o estacionamento do aeroporto, e lá já tinha um carrão esperando para levar a santidade até o compromisso. Ele viu o carro e falou ao motorista: pode deixar, meu filho, eu mesmo vou dirigir esta máquina. Então o motorista pulou para o banco de trás e o Papa pegou o carro, acelerou e saiu dali. No caminho, a estrada estava livre e o Papa não aguentou. Meteu o pé no acelerador, chegando aos 150 km por hora. Um guarda que estava escondido numa moita viu o carro em alta velocidade e foi atrás. Até que o fez parar. Foi até o condutor. Viu que era o Papa e ficou muito nervoso. Então ele ligou para seu superior e disse: comandante, o senhor precisa vir até aqui. Eu parei uma pessoa muito importante e realmente não sei o que fazer. O comandante, curioso, então pergunta: ô louco meu, quem é que você parou? O guarda então disse: olha, eu não sei bem quem é, mas para o senhor ter uma ideia, o motorista dele é o Papa. O bando de loucos estava muito feliz com a nova piscina do hospício. Pulavam do trampolim, brincavam um com os outros, mergulhavam de cabeça, enfim, estavam super contentes. Quando a noite chegou, eles pararam e um dos loucos foi até a administração do hospício falar com o chefe dos loucos. Puxa, que legal esta piscina! E amanhã? Vai ter mais? O chefe dos loucos, com um sorriso na cara, disse: claro que sim! E será mais divertido ainda porque a piscina vai estar cheia de água.
Duas amigas morrem e foram para o céu. Quando chegam lá, São Pedro lhes explica: vocês podem fazer qualquer coisa aqui. A única coisa proibida é pisar nos patos. Se pisarem, serão castigadas. Depois de 5 dias, uma delas pisou num pato. E, como punição, São Pedro a acorrenta para a eternidade em um homem mais feio do que lombriga, ao contrário. Depois de 3 meses, a outra mulher é chamada e é acorrentada a um homem lindo, alto, forte, louro, enfim, um gato. Ela olha e pensa: nossa, que homem maravilhoso! É o homem mais lindo que já vi. E logo vai perguntando a ele: o que será que eu fiz para ser acorrentada a um homem tão lindo como você? Ele responde: você eu não sei, mas eu pisei em um pato. A tartaruguinha escala devagarzinho uma árvore bem alta. Depois de muito esforço, ela chega no topo e salta. Com as patinhas dianteiras e traseiras estendidas, batendo no ar, ela cai no chão, se esborracha toda e desmaia. Depois de acordar, a tartaruguinha começa a subir de novo na árvore. Ela chega ao topo, descansa um pouquinho e salta de novo, esborrachando-se mais uma vez no chão. Um casal de passarinhos, num galho de outra árvore, observa a tartaruguinha desde o começo. Não aguentando mais, a passarinha diz ao passarinho: querido, você não acha que é o momento de contar para a nossa tartaruguinha que ela é adotada? O marido estava dirigindo para passarem um fim de semana no litoral e, na estrada, um guarda de trânsito faz um sinal para que ele pare. O guarda caminha até o carro e diz: Bom dia! O radar acusou que o senhor estava a 120 km por hora nesta estrada e o limite máximo aqui é 80 km por hora. Puxa, seu guarda, me desculpe. Foi com certeza na hora que fui ultrapassar um caminhão. Ele acelerou e tive que acelerar também. Mentira, seu guarda. Ele está correndo assim desde que entrou nesta estrada. Eu disse para ele diminuir, mas ele nem deu bola. Fica quieta, mulher. Percebi que o farol esquerdo do seu carro também está quebrado. Sabe que não pode transitar com um farol quebrado por aí, certo? Seu guarda deve ter quebrado então agora na estrada. Estava ótimo quando saímos de casa. Mentira, seu guarda. Este farol está quebrado há mais de um mês. E eu sempre falo para ele trocar que uma hora iria dar problema. Eu avisei para ele. Cala a boca, mulher. O guarda então pede o documento do carro ao marido. Ele o pega no bolso e fornece ao guarda. Meu senhor, seu carro está com o documento vencido. Não sabia disso? Nossa, seu guarda, eu não sabia não. Está vencido há quanto tempo? Mentira, seu guarda. O documento do carro está vencido há mais de um ano e eu disse para ele que precisa pagar o imposto e renovar. Ele dizia que isto não tinha problema. E olha aí. Deu. Cala esta boca, mulher. Seu marido sempre fala dessa maneira com a senhora? Não, ele só fala assim quando bebe. Tá bebaça. Fala, gente. Vamos hoje contar a história das vacas brancas e pretas. O Dr. Raimundo estava passando de carro por uma estradinha no interior quando avistou muitas vacas num pasto. Perto dali, viu um caipira sentado perto do pasto com um capinzinho na boca e resolveu parar o carro. Foi até o caipira e falou: Boa tarde. Tarde, disse o caipira. Bonitas estas vacas, não? O caipira respondeu: São sim, senhor. Estas vacas são leiteiras? O caipira responde: as brancas ou as preta? O doutor Raimundo pensa e responde: as brancas. O caipira responde: são sim, senhor. O doutor Raimundo faz um silêncio e continua olhando as vacas. Depois de um tempinho, ele volta a perguntar ao caipira: e as pretas? O caipira responde: são também. O doutor Raimundo fica sem falar nada e puto, mas relevou e perguntou ao caipira: e quanto as vacas dão de leite por dia? O caipira diz: as vacas branca ou as preta? O doutor Raimundo, sem pensar muito, diz: as brancas. O caipira então fala: 6 a 7 litros cada. O doutor Raimundo, muito curioso, pergunta: e as pretas? O caipira responde: também. Então Raimundo não se aguenta e fala: por que toda pergunta que eu faço, você quer saber se me refiro às vacas brancas ou pretas? O caipira, enquanto faz um cigarrinho de palha, fala: é que as vacas brancas é minha. E as pretas? Pergunta o doutor Raimundo. O caipira, com um sorriso no rosto, diz: também é. Marido e mulher estavam sentados na sala assistindo TV, quando a mulher começa um assunto nada a ver. Querido, se eu morresse de repente, você se casaria de novo? Sei lá.
Como é que eu vou saber, querida? Acho que não, né? Mas vamos supor que você se casasse de novo. Sua nova mulher iria usar todas minhas roupas, né? Como é que eu vou saber, querida? Que assunto mais bobo este. Assunto bobo? Queria apenas saber o que iria acontecer. Ela também iria morar na nossa casa? Que estranho pensar nisso. Querida, você não quer falar de outras coisas? Este assunto tá estranho demais. Por que você resolveu falar disso agora? Sei lá, querido, apenas pra saber. Ela também iria dormir na nossa cama? Puxa, não gosto nem de pensar nisso. Puxa, amor, você está com os pensamentos ruins mesmo, não? Tanto assunto pra gente falar e você vem falar disso agora. E ela também iria dirigir meu carro, né? O marido, sem pensar muito, disse: Não, ela não sabe dirigir. Obrigado, gente. Vamos à nossa história do dia, então. Dois amigos se encontram no estacionamento do hospital e um diz ao outro: E aí, Gustavo? Tudo bem com você? Como estão as coisas? Gustavo, cabisbaixo, diz ao amigo: Tudo mais ou menos, Pedro. Acabo de ir no médico. Fui fazer exame de próstata. E continua dizendo ao amigo: Estas coisas de hoje não dá para entender. Gustavo não entendeu direito e perguntou ao amigo: Ué, não entendi, Pedro. O que quer dizer com isto? Tá com a próstata ruim? Vai fazer algum tratamento? Pedro então prosseguiu: Não, tá tudo bem, sim. Não é isso, não. É que tem certas coisas que a gente não entende. E continua falando pro amigo: Para os médicos verem os micro-organismos, inventaram um microscópio. Tá tudo bem com o senhor aí? Tá tudo bem, sim. Ah, que risada mais estranha. Ok. Se o senhor precisar de ajuda, é só avisar, tá? Continuando de onde parei. Para eles verem se o bebê está bem, ainda na barriga, inventaram a ultrassonografia. Para verem se não quebramos nenhum osso do corpo, inventaram o raio-x. Para verem se a próstata não está ruim, o médico enfia o dedo no fiofó da gente. Assim não dá, né? Espero que tenham gostado da história. Não se esqueçam de curtir este canal e, claro, ativem as notificações para saberem quando posto uma história nova aqui. Fui! O tocador de gado chega com seus bois e vacas na beira do rio e avista um menino sentado na margem do rio. Preocupado com o seu rebanho, ele pergunta ao menino: Ô garoto, você sabe se este rio dá pé? É fundo? O garoto responde: É não, senhor. A criação do meu pai passa neste rio com a água batendo no peito. O tocador de gado fica aliviado e segue com seu rebanho na travessia. Todas as vacas e bois se afogam. Furioso, o tocador de gado pergunta ao menino: Ô menino, o que seu pai cria? O moleque responde: Pato. O marido estava sentado no sofá assistindo uma partida de futebol. Nisso, sua esposa vem furiosa do quarto até ele e lhe dá um tapa na cabeça. Sem entender nada, o marido se levanta do sofá e pergunta a ela: Nossa, amor, por que você fez isso comigo? Estou tranquilo aqui assistindo o futebol. Não fiz nada. Pois é. Eu estava no quarto separando as roupas para lavar e achei um papelzinho escrito Marilu no bolso da sua calça. Ah, e também tinha um número. Pode explicar isso? É só por isso? Como assim é só por isso? Amor, você se lembra que na semana passada eu fui na corrida de cavalos no Jockey Club? Pois é, Marilu foi a égua em que eu apostei, e esse número era o valor do prêmio que estavam pagando pela aposta. Só isso. Satisfeita com a resposta do marido e muito sem graça, a esposa pede milhões de desculpas, enche o marido de beijinhos e promete fazer sua comida preferida para o jantar. Dias depois, quando o marido saía do banho, tomou uma panelada de pressão na cabeça e desmaiou. Quando ele acordou, ainda no chão do banheiro e com um galo gigante na cabeça, olha para a esposa e pergunta: Nossa, amor, o que foi dessa vez? Não foi nada, não. Só o seu celular que tocou enquanto você estava tomando banho, eu atendi.
E era a égua Marilu, querendo falar com você. Um americano chega ao Brasil e desembarca no aeroporto do Rio de Janeiro, onde iria passar alguns dias. Após pegar sua bagagem na esteira, caminha até a saída do aeroporto para pegar um táxi até o hotel onde fez sua reserva. Entra num táxi e diz ao taxista: "Por favor, me leva até o Hotel Grand Rio." O americano falava bem o português. No caminho, ele fala para o taxista: "Meu amigo, esta cidade é bonita, mas nos Estados Unidos os engenheiros são muito rápidos para fazerem as obras. Lá tem a Estátua da Liberdade que levou 9 anos para ficar pronta. Ela é muito bonita e tem 45 metros de altura. Levantaram ela bem rápido para a época, não?" Não vou nem olhar, mas acho que o palhacinho tá passando no palco. Lá também tem o Empire State Building, um lindo edifício em Nova York que levou 1 ano e 45 dias para ficar pronto. Realmente muito lindo. Fizeram rapidinho, não? E continua, sem contar a Golden Gate, uma ponte magnífica que temos lá na Califórnia. Acho que a mais fotografada do mundo. Ela levou 4 anos para ficar pronta. Rapidíssimo, não? Nisso, passam em frente do Maracanã e o americano pergunta ao taxista: "Que obra grande temos aqui? O que é isto aí?" O taxista, para tirar um sarro da cara do americano, responde: "Minha Nossa Senhora, eu não sei não. Eu passei aqui ontem de manhã e não tinha nada. Devem ter feito esta noite." O sujeito era bem alto e forte e resolveu ir no médico. Durante a consulta, ele disse: Doutor, eu não sei o que eu tenho, mas minha voz está muito fininha e isso está me causando muitos transtornos. O médico olhou para ele e falou: "Nossa, que voz fininha o senhor tem. Vou te examinar e ver se descubro o que pode ser isso." Ele examinou o sujeito e não percebeu nada de anormal, até que notou um grande volume dentro das calças dele. Então o médico disse: "O senhor pode abaixar as calças?" O sujeito, sem entender nada, abaixou as calças e o médico viu que o bilau dele era enorme. Então o médico disse: "Olha, eu acho que o fato de você ter um bilau grande assim faz com que ele fique preso e apertado quando você usa calça. E por isso a voz fica fina." O sujeito então pergunta ao médico: E para curar isto, o que devemos fazer, doutor? O médico olha para ele e fala: "Olha, meu amigo, acho que só cortando ao meio para te curar." O sujeito, como queria resolver aquilo, concordou com o médico e já marcou uma cirurgia para cortar um pedaço do bilau. O sujeito ficou com a voz grossa e assim se livrou da voz fininha que tanto lhe perturbava. Depois de 3 meses, ele retorna ao médico e diz: Doutor, eu acho que vou pedir para o senhor reverter a cirurgia. Lá em casa, a minha mulher não se acostumou com o novo tamanho e acha agora que o bilau ficou muito pequeno. Dá para implantar a outra metade do bilau em mim? O médico coçou a cabeça e disse: Agora é tarde, meu amigo. Não dá mais não. Todos os animais foram a uma grande festa no céu. Ao chegarem lá, o leão já perguntou: "Quem trouxe a viola?" Como ninguém havia levado uma viola, o leão urrou de raiva e disse: "Vamos sortear um animal para ir buscar a viola lá na terra." Feito o sorteio, o bicho preguiça foi sorteado, e todos reclamaram pelo azar. Poderia ser um bicho mais rápido. Mas, como ninguém queria voltar, foi o bicho preguiça mesmo. Ele saiu e se fechou a enorme porta do céu atrás dele. A festa corria solta, mas passaram-se 3 dias e nada do bicho preguiça e a viola. Então o leão urrou: "Cadê esse maldito bicho preguiça que não traz essa viola pra gente?" Então se abre a enorme porta do céu e aparece o bicho preguiça dizendo: "Se vocês ficarem me criticando, eu não vou buscar, tá?" E aí, pessoal, gostaram dessa? Agora vou contar uma história de um cãozinho que se perdeu na floresta. Garanto que vão gostar dessa também. Duke sempre foi um cachorro muito esperto. Um dia ele foi passear na floresta e se perdeu. Um tigre que estava com muita fome o viu e correu para pegá-lo. Duke viu o tigre e pensou rápido no que fazer. Ele viu um monte de ossos no chão e começou a roê-los. Quando o tigre estava pronto para dar o bote, Duke começa a falar: "Nossa, que delícia este tigre que acabei de comer." O tigre parou de repente. Ficou apavorado e saiu dali correndo pensando: "Que cachorro bravo, por pouco não me devora." Um macaco fofoqueiro viu tudo e contou o que tinha acontecido para o tigre. O tigre ficou furioso e pensou: "Aquele cachorro maldito vai me pagar caro por isso." Duke viu que o tigre estava voltando com o macaco nas costas. Pensou rápido e disse bem alto: "Mas que macaco preguiçoso eu arrumei.
Já faz meia hora que o mandei trazer outro tigre e ele ainda não voltou. Obrigado, gente. Vamos à nossa história do dia, então. Era um domingo, e o Sr. Frederico levantou e foi até o banheiro. Ele se olhou no espelho e notou que tinha um carocinho na sua testa. Ele pensou que era uma espinha e não deu muita bola. Fez um churrasco para seus amigos em sua casa e depois foi dormir às 11 horas, como era de costume. Na segunda-feira, ele levantou, foi ao banheiro e se olhou no espelho de novo. Ele notou que o carocinho tinha aumentado de tamanho e daí já ficou mais preocupado. Pensou, preciso ir no médico para ver que coisa é esta. Na segunda mesmo, ele pegou o carro e foi no médico. Nem marcou consulta nem nada, pois o médico era amigo dele. Quando ele chegou lá, ele foi atendido num encaixe. Por isso que estes médicos atrasam sempre nossa consulta. Ficam encaixando os amigos e particulares. O médico então pergunta: "E aí, Frederico? Tudo bom com você? Qual o problema?" O Frederico então fala ao amigo médico: "Tá tudo bom, sim. Só esta coisa que apareceu na minha testa que está me preocupando. Pensei que era uma espinha, mas já vi que não é. Pode dar uma olhadinha?" Olha o palhacinho vindo de novo. O médico examinou o Frederico, olhou a testa, olhou o caroço, já estava grande aquilo, e falou para o Frederico: "Olha, Frederico, eu não sei ao certo o que é isso, mas tá feio. Acho melhor você ir num especialista de tumores." O Frederico ficou ainda mais preocupado e foi num especialista de tumores no outro dia, atendendo o conselho do amigo. Quando ele chegou no especialista, ele disse a mesma coisa. "Doutor, tem este caroço crescendo na minha testa e não sei o que é. O senhor poderia dar uma olhada? Receitar uma pomadinha?" O médico examinou o Frederico, olhou o caroço, chacoalhou a cabeça e disse: "Olha, isto é anormal, mas após examinar, eu acho que o senhor deve ler bastante. Leia livros, gibis, jornais, enfim, tudo que puder e gostar." O Frederico, sem entender direito aquilo, perguntou ao especialista: "Ler? Ué, não entendi, doutor. Eu estou com um caroço na testa e o senhor me manda ler?" O médico então fala: "Meu senhor, está nascendo um bilau na sua testa. É melhor o senhor ler muito agora, porque quando nascer o saco, as bolas vão te tapar os olhos." Espero que tenham gostado desta história. Curtam o canal e ativem o sino das notificações para saberem quando coloco uma história nova aqui. Um sujeito, cansado de pecar, vai até a igreja para se confessar. Ao chegar lá, ele vai até o confessionário e dá boa tarde ao padre que já estava dentro do mesmo. Quando o sujeito começa a falar dos seus pecados, o padre diz: "Meu filho, estou muito apertado. Vou até o banheiro. Me dá uns 10 minutinhos até eu voltar." O sujeito entendeu o padre e ficou lá sentado aguardando. Como ele era muito curioso, se levantou e entrou no confessionário para ver como era por dentro. Nisso chega uma mulher e o confunde com o padre, e logo vai dizendo: "Seu padre, eu pequei ontem à noite. Acabei saindo com um homem depois da balada e acabei dormindo com ele. Que penitência eu tenho que pagar para tirar este pecado da minha vida?" O sujeito, sem saber o que fazer, diz: "Um minutinho, minha senhora." Ele abre a porta do confessionário e sai desesperado atrás do padre. No caminho, ele encontra um coroinha varrendo o chão. Então, sem pensar muito, ele pergunta ao coroinha: "Que bom que eu te encontrei. Sabe o que o padre dá para quem dorme com outra pessoa?" O coroinha então fala: "Oh, para mim ele dá um pastel e um refrigerante." Um padre, um rabino e um pastor discutiam como eles dividiam as ofertas recebidas dos fiéis. O padre logo fala: "Eu desenho um círculo no chão, jogo o dinheiro para cima. Se cair dentro do círculo é de Deus. Se cair fora, é da paróquia." Simples assim. O rabino fala: "Eu também desenho um círculo no chão e jogo o dinheiro para cima.
O que cair fora do círculo é de Deus, e o que cair dentro do círculo é da sinagoga. Muito simples também. O pastor então fala: eu só jogo o dinheiro para cima. O que cair no chão é meu. O que Deus pegar é dele. O pai era feirante e já estava cansado de ouvir reclamações da esposa sobre o filho Pedrinho. Decide então levá-lo para trabalhar com ele na barraca de frutas na feira. De manhã, bem cedinho, saíram de casa. Quando chegaram no local de feira, ele diz para o Pedrinho: Filho, eu vou tomar um café na padaria aqui ao lado da barraca. Tome conta de tudo aqui, tá bom? Qualquer coisa, dá uma corrida até lá e me chama. Sim, papai, pode ficar tranquilo. Momentos depois, chega um homem de 2 metros de altura e pede para o Pedrinho. Garoto, eu quero meia melancia. Pedrinho, seguindo a ordem do pai, responde: Senhor, nós só vendemos melancias inteiras. Não posso cortar, não. O cliente fica bravo com Pedrinho e diz: Como assim não vende meia melancia? Eu quero apenas meia melancia, sim. Pedrinho fica assustado e pede para o cliente esperar na barraca de frutas enquanto vai até a padaria para chamar o pai. O cliente, nervoso e desconfiado, segue o Pedrinho sem que ele perceba. Chegando na padaria, Pedrinho diz ao pai: Papai, tem um cliente folgado e chato lá na barraca insistindo para eu vender meia melancia. Quando Pedrinho se vira, vê o cliente furioso atrás dele e imediatamente se vira para o pai e completa: E esse senhor super educado aqui atrás quer comprar a outra metade. Um casal dormia em seu quarto quando, de repente, a porta do guarda-roupas abriu sozinha. Sem entender aquilo, o marido levantou e fechou a porta. No outro dia, na hora do café da manhã, o marido fala para a esposa: Querida, você notou que a porta do guarda-roupas abriu sozinha esta noite? A mulher responde: Não notei não, amor. Mas foi só isso? A porta abriu? Sim. Ela abriu de repente. Acho bom você chamar alguém para arrumar isso. Abrindo assim, do nada pode nos acordar à noite e pensarmos que tem alguém em casa. A mulher concordou com o marido e chamou um carpinteiro para dar uma olhadinha no guarda-roupas e, logicamente, arrumar aquilo. Ele chegou na casa, tocou a campainha e logo foi atendido pela mulher. Ela diz ao carpinteiro: Eu chamei o senhor aqui porque a porta do guarda-roupas está abrindo sozinha à noite. Pode dar uma olhadinha para ver o que pode ser? O carpinteiro foi até o quarto, abriu a porta do guarda-roupas, fechou, olhou tudinho e não percebeu nada. Então ele diz à mulher: Minha senhora, tudo parece estar bom. Olhei e testei as portas do guarda-roupas e não abriu sozinha, não. Eram 6 horas da tarde. E nisso passou um trem no trilho que ficava próximo à casa e a porta do guarda-roupas abriu sozinha. Tá tudo bem com o senhor aí? Desculpe, tá tudo bem. Nossa, que risada mais esquisita. Tá bom, vamos continuar. A mulher diz: Aham, pode ser isso então. Quando o trem passa, treme o chão e a porta do guarda-roupa se abre. O carpinteiro achou que a teoria da mulher fazia sentido e, para testar, entrou no guarda-roupas e ficou lá até que um outro trem passasse. Assim, ele faria o conserto do móvel. Nisso, o marido chega. A mulher estava tomando banho e ele foi até o guarda-roupas para guardar seu casaco. Quando ele abriu o móvel, viu o carpinteiro lá dentro e pensou que a sua mulher estava lhe traindo com aquele homem. Ficou nervoso, se acalmou e perguntou ao sujeito: O senhor pode me dizer o que está fazendo dentro do meu guarda-roupas? O carpinteiro ficou branco e falou: Se eu disser que estou aqui dentro esperando o trem passar, o senhor acredita? Fui! Um guitarrista muito bom morreu e vários outros colegas foram até o seu velório para prestar uma última homenagem ao amigo. 3 outros amigos guitarristas estavam numa espécie de fila em frente ao caixão e começou então a rasgação de seda. O primeiro guitarrista da fila diz: Quanta falta você fará ao mundo! Suas palhetadas precisas e solos fantásticos. Um bom gosto incrível para escolher a nota certa no momento certo. Vá com Deus, meu amigo, e que você encha o céu com sua música inspiradora. O segundo guitarrista da fila começa então o discurso. Chegou a sua hora mestre da guitarra. Suas lindas harmonias nos fará muita falta. Suas melodias muito bem escritas nunca serão superadas. Quanta saudade você deixará para todos nós aqui.
Chega a vez do terceiro guitarrista da fila, que começa dizendo: lá se vai o rei do timbre. Sabia como ninguém escolher um timbre perfeito para suas músicas. Utilizava amplificadores, guitarras e pedais na sua totalidade. Tirava o máximo destes equipamentos. Nunca será superado. Um bêbado que estava na fila em quarto lugar já não tinha mais o que falar, então soltou esta: puxa, mestre, colocaram você dentro de um case da hora. Gostaram desta história? Então curtam nosso canal e ativem o sininho das notificações. Fui! Um cara manda seu filho para um intercâmbio na Inglaterra. Assim, ele aprimora os estudos em inglês enquanto trabalha por lá. Num belo dia, o pai liga para ele querendo saber como as coisas estão por lá. Oi, meu filho. Como estão as coisas por aí? Oi, pai. Está uma maravilha. Você precisa conhecer a Inglaterra. É lindo aqui. Que bom, meu filho. E o seu inglês, como está? Ah, ele está bem. Está tomando banho agora. Um dia destes, minha tia tinha que ir até o médico e não estava a fim de ir de ônibus porque demorava muito. Então ela pegou um táxi e levou meu primo Ricardinho junto. Depois dela chamar o táxi, entraram e seguiram viagem para o médico. No caminho, o táxi passou pelo centro da cidade e o meu priminho viu um monte de mulheres, com a roupinha bem curta e bem maquiadas, todas enfileiradas na calçada. Ele perguntou para minha tia: mamãe, o que aquelas mulheres estão fazendo ali? Minha tia respondeu: não sei, Ricardinho. Fica quietinho aí. O taxista ouviu aquilo e disse: senhora, conta a verdade pro garoto. Minha tia não gostou daquilo, mas falou pro meu primo: olha, Ricardinho, estas mulheres estão lá, esperando os amiguinhos para brincar. O meu primo então perguntou a ela: entendi, mamãe. Mas quando os amiguinhos dela chegar, eles vão brincar do quê? Olha o palhacinho de novo. Minha tia ficou sem graça e falou: sei lá, Ricardo, acho que vão brincar de bola ou boneca. Como é que eu vou saber? O taxista ouviu aquilo e disse: senhora, conta a verdade pro garoto. Minha tia, já bufando, falou: Ricardo, eles vão brincar de papai e mamãe. Tá feliz agora? Pergunta ela ao taxista. Meu priminho, mais curioso ainda, pergunta: entendi. Mas onde eles vão brincar disso? Minha tia, já sem saber o que falar, começa a inventar as respostas. Sei lá, né? Na pracinha, talvez. O taxista, querendo colocar mais lenha na fogueira, fala: senhora, conta a verdade pro garoto. Minha tia, já com a paciência no zero, falou: eles vão para o motel Meu Filho. Lá eles fazem chaca-chaca na buchaca. E daí nasce um taxista. Espero que tenham gostado desta história. Curtam o canal e ativem o sino das notificações para saberem quando coloco uma história nova aqui. Fui! Obrigado pelos aplausos, gente. Vamos para a história do dia, então? 2 amigos, bebaços, andavam pela rua quando um deles viu uma nota de R$100 no chão. Ele se abaixou e caiu de cara. Ele pegou a nota e falou para o outro: que sorte a nossa! Vamos na padaria e gastar 95 pilas em cachaça e 5 pilas em pão. O outro coçou a cabeça e falou: ué, pra que comprar tanto pão assim? Bêbado é fogo, só apronta. Ainda na padaria, os 2 bêbados pediram uma cerveja. E enquanto tomavam a loirinha gelada, acabou a força. E todos ficaram no escuro. Um bêbado disse ao outro: eita, acabou a força. Acho bom pedir mais uma pra gente tomar. Pode pedir sim, diz o outro bêbado. Daí, o bêbado pede ao balconista da padaria mais uma cerveja. O balconista, todo educado, fala: meu senhor, acho melhor não. Acabou a força. Não está vendo? O bêbado então fala: eita, qual o problema de não ter força? Nós viemos aqui para beber e não para tomar choque. Esperto este bêbado. Se saiu bem nessa. O palhacinho de novo. Ele quer aparecer. Na hora de voltar, um fala pro outro: vamos passar no boteco do Zé para tomar mais uma? O outro diz: demorou. Vamos passar lá sim. Eles pegam o carro, super bêbados, e saem da padaria. O que estava dirigindo
estava tão mamado que entra na contramão em uma rua. Um guarda de trânsito, que estava ali de prontidão, viu aquilo e obviamente parou o carro. Foi até o veículo e perguntou ao bêbado que estava dirigindo. Bonito, né? Onde é que vocês pensam que vão? O bêbado no volante respondeu. Ô, seu guarda, a gente estava indo no boteco do Zé, mas já deve ter fechado. Já tá todo mundo voltando. Esta foi boa. O bêbado foi espertinho. Pra acabar, pessoal, esta é mais hilária ainda. O guarda vê uma briga na esquina e fala pros bêbados que ainda estavam dentro do carro. Vocês estão com sorte hoje. Virem o carro e vão pra casa. Preciso ver o que está acontecendo ali na esquina. Saiu dali e foi até lá. O guarda volta para a delegacia e quando chega lá vê os dois bêbados parados num cantinho. Vai até o delegado e pergunta. O que estes dois estão fazendo aqui? Liberei eles há meia hora atrás. O delegado balança a cabeça e diz. Sei lá. Eles chegaram aqui e disseram que ouviram você falar numa esquina. Cana pra todo mundo! Disseram que viraram o carro e vieram pra cá. Espero que tenham gostado desta história. Não se esqueçam de curtir nossa página e ativar o sino das notificações para serem lembrados pelo YouTube dos vídeos novos do nosso canal, tá? Fui! Estava esperando seu voo, repara quando a tripulação do mesmo passa por eles na sala de embarque. Primeiro passa o copiloto, que era claramente cego. Depois passa o piloto, que também era claramente cego. O marido fica preocupado e diz para a esposa. Querida, é impressão minha ou o piloto e copiloto do nosso voo são cegos? Querido, parece que sim. Mas as aeronaves de hoje são bem modernas. E acho que por isso as companhias não ligam muito para isso. Já dentro da aeronave, o marido mais uma vez puxa o assunto dos pilotos. Querida, confesso que estou ainda meio assustado. Será que estes cegos vão mesmo pilotar direito este avião? Querido, relaxa. Se eles estão lá, é porque a companhia acredita neles. Depois de 20 minutos, o avião começa a taxiar na pista, fica alinhado para a decolagem e começa então a acelerar. Chega aos 260 km por hora e nada de decolar. Os passageiros que estavam dentro do avião começam a gritar assustados com aquilo e, de repente, o avião decola como se nada tivesse acontecido. Dentro da cabine de comando, o copiloto então fala para o piloto. Comandante, quando os passageiros não gritarem mais pra gente saber a hora de levantar este bicho aqui, estaremos fritos. Na estrada que ia para a praia, um casal de velhinhos para no posto para abastecer a caranga. Pode completar? Pergunta o frentista. A velha pergunta, o que ele disse? Ele perguntou se era para completar o tanque. O frentista pergunta, onde vocês vão? Vamos passar as férias na praia, na casa do meu filho, respondeu o velhinho. A velha pergunta, o que ele disse? Ele perguntou onde a gente vai. Eu disse que vamos para a praia. O frentista fala, vocês estão com sorte. Disseram que vai ter tempo bom na praia o mês inteiro. A velha pergunta ao velhinho, o que ele disse? Ele disse que vamos ter tempo bom na praia. O frentista pergunta de novo, vocês são de onde? Somos de Santa Cruz do Rio Pardo, responde o velhinho. Nossa! O frentista fala admirado. Conheci uma garota de lá. Ela falava muito e era uma desgraça na cama. Velhos tempos. E então o frentista sorri. A velha pergunta, o que ele disse? O velhinho respondeu na lata, ele disse que te conhece. Dois amigos, após terem viajado o dia todo de carro, resolvem parar e descansar em um hotel na beira da estrada. Param o carro, vão até a recepção do hotel e ficam sabendo que no hotel tinha apenas um quarto disponível. Então, um dos amigos fala para o outro. Olha, por mim tudo bem, mas vou logo te avisando que eu ronco muito enquanto durmo. O outro amigo então diz. Por mim também tudo bem. Eu não ligo para isso. Então os dois vão para o quarto e descansam para que possam seguir viagem. No outro dia, um dos amigos vai até a recepção para acertar a conta e o recepcionista fala. Bom dia, meu senhor. Conseguiu dormir bem? Mesmo com o ronco do seu amigo? Ele então diz, claro que sim. Dormi muito bem e ele nem roncou. O recepcionista, já curioso, então pergunta, não roncou? Não entendi. Ele disse que roncava muito. O que aconteceu então? O sujeito então diz, simples. Eu, antes de dormir, dei um beijinho no rosto dele e disse, dorme bem, meu amor. Acho então que ele ficou a noite toda acordado
e com muito medo sentado na beira da cama dele, só me observando. Um sujeito, após ter bebido umas a mais, foi parado no comando de trânsito. O guarda sentiu um cheiro forte de bebida no carro e pediu para que o sujeito soprasse o bafômetro. Então, o bafômetro acusa que ele estava embriagado, e o guarda fala a ele que terá que aplicar uma multa e apreender o veículo. O sujeito então fala: "Puxa, seu guarda, não tem nada que possamos fazer para resolver esta parada?" O guarda, que era corrupto, diz: "Olha, me deixa uma caixinha e dirige direto para sua casa, tá?" O sujeito então dá $100 para o guarda, liga o carro e vai embora. Passam-se 2 minutos e o sujeito é parado novamente em um comando de polícia. Ele assopra o bafômetro que acusa alta embriaguez. O guarda diz a ele que vai aplicar uma multa e apreender o veículo. O sujeito, mais uma vez, oferece propina ao guarda, que aceita e diz: "Meu amigo, liga este carro e vai para sua casa." O sujeito, então, liga o carro e sai dali em alta velocidade. 2 minutos depois, o sujeito é parado novamente no comando policial. O guarda vai até o carro e fala ao motorista: "Olha, se o senhor me der $200, eu tiro o senhor da rotatória, tá bom?" Um senhorzinho bem idoso fala: "Alexa, toque uma seleção de músicas clássicas." Nisso, ele ouve uma voz: "Pai, a Alexa está aqui na sala." O senhor está na cozinha falando com a lata de atum de novo. 2 amigos, Paulo e Renato, estavam perdidos na floresta quando eles dão de cara com um tigre. Então, Paulo começa a tirar os sapatos dos pés. Renato, sem entender, pergunta: "Ué, Paulo, por que você está tirando os sapatos?" "Para poder correr mais", diz Paulo, ainda tirando os sapatos. Renato, com um tom de deboche, diz: "E você acha que sem sapatos vai correr mais que o tigre?" Paulo responde: "Eu quero é correr mais que você." O cara estava contando o seu sonho para um amigo. "Cara, esta noite eu sonhei que eu era uma galinha. Aí eu pensei, vou botar um ovo para fazer um omelete da hora." O amigo curioso pergunta: "E aí, conseguiu?" "Não. Meu pai me acordou gritando bem na hora que eu estava botando." O amigo mais curioso ainda pergunta: "Gritando o quê?" Ele gritava: "Acorda, moleque, que você tá cagando na cama." Paulo fala pro João: "O Jorge me convidou para jantar na casa dele e eu aceitei. Na hora do jantar, ele serviu 2 bifes de picanha. Um era bem grande e o outro era bem pequeno. Eu, como sou esperto, peguei o bife grande, né?" O João então fala: "Cara, como você é mal educado." Paulo, sem entender, pergunta ao João: "Mal educado? Se você fosse o primeiro a pegar o bife de picanha, pegaria qual então?" João fala: "O pequeno, claro." Paulo então diz: "Então, ia dar na mesma." O cara resolve arrumar computadores na casa dele. Então recebe uma ligação de uma mulher. "Alô, é o senhor que arruma computadores?" "Sou eu mesmo, minha senhora. Em que posso lhe ajudar?" "É que meu computador não está ligando." Eu senti um cheiro de queimado e abri a máquina para ver se eu conseguia dar um jeito. "A senhora está com a máquina aberta ainda? Consegue me falar pelo telefone como estão os cabos?" A mulher responde: "Posso sim. O que o senhor quer saber?" O cara então começa: "Olha o cabo A, que vai da fonte para a placa principal. Como ele está? Parece que está tudo certinho com ele", diz a mulher. "Agora olha o cabo B, que também vai da fonte para a placa principal. Ele está bem preso?" "O cabo B está bem preso sim, senhor", confirma a mulher. O técnico então continua perguntando: "Agora olha o cabo C. Este cabo também sai da fonte e vai para a placa principal. Ele tem um fio vermelho e outro preto." A mulher procura o cabo dentro da máquina e diz: "Nossa!" O técnico assustado pergunta: "O que foi que aconteceu?" "Cabo C tá bem quente. Tá quase pegando fogo." O celular do instalador de ar-condicionado toca. E ele atende. Era uma cliente que vai falando: "Seu Aníbal, o ar-condicionado que o senhor instalou ontem aqui não está gelando.
Só esquenta. Acho que tem algo errado. O Aníbal então fala: Errado? Claro que não, minha senhora. Este aparelho é novinho e eu testei muito bem ontem depois que eu instalei na sua casa. Certamente a senhora está fazendo algo errado. A senhora está com o controle na mão? A mulher responde: Tô sim. Por quê? Aníbal então fala: Veja se o botão hot está apertado. Se tiver, coloca o ar no cu que vai gelar. Um cara entra no elevador com um casal de idosos. Ele solta um peido mais fedido que carniça podre depois de 7 dias. O casal tampa o nariz e o senhorzinho fala: Cara, você não tem educação, não? Onde já se viu soltar um peido na frente da minha mulher? O cara então responde: Me desculpe, meu senhor. Eu não sabia que era a vez dela. O cara entra no prédio comercial muito bravo e puto da cara. Aperta o botãozinho na parede para chamar o elevador. A cabine chega, abre a porta e lá dentro tinha uma ascensorista, que pergunta ao cara: Qual andar o senhor quer ir? O cara bravo fala pra ela: Qualquer um, né? Eu já entrei no prédio errado mesmo! Merda! Os dois maluquinhos estavam sentados em um banco no jardim do manicômio quando um deles vê um avião. Ele fala ao outro maluco: Deve ser o avião do presidente da República passando. O outro maluco responde: Acho que não. Se fosse, teriam 2 motos na frente e 2 atrás. Eu manjo disso. 2 caras muito bêbados entram num velório sem querer. E um dos bêbados pergunta pro outro: Quem será que bateu as botas? Então o outro bêbado responde: Sei lá, mano, mas acho que é aquele cara deitado dentro do caixão. Um passageiro em um voo internacional chama a aeromoça e diz: A senhora pode me servir um whisky com gelo? A aeromoça diz ao passageiro que não tinha gelo naquele voo. O passageiro então fala baixinho pra ela: Não minta pra mim, ô garota. Eu vi uma caixa cheinha de gelo lá na frente, pertinho da cabine do piloto. Pega de lá. Então a aeromoça vai até a caixa e pega uma pedrinha de gelo e a coloca no uísque para servir ao passageiro pidão. Passaram-se 15 minutos e o mesmo passageiro pidão chama a mesma aeromoça e pede outro uísque com gelo. A aeromoça argumenta novamente ao passageiro pinguço que não tinha gelo a bordo, mas o passageiro volta a falar da tal caixa que viu perto da cabine do piloto. Ela, sem ter argumentos para o passageiro bebum, vai até a caixa de novo e pega mais uma pedrinha de gelo para servir o uísque com gelo ao passageiro beberrão. Depois de servir 8 uísques com gelo ao passageiro chato e que já estava bebaço, ele torna a chamar a aeromoça e pedir o 9º uísque com gelo para ela. Ela, já sem graça, diz pro passageiro folgado: Meu senhor, se eu tirar mais uma pedrinha de gelo daquela caixa, o defunto que está lá dentro vai chegar seco no destino. Me casei com uma viúva. Ela tinha uma filha. Se eu soubesse o rolo que isso daria, nunca teria me casado com ela. Meu pai, para piorar a situação, era viúvo também. Ele se apaixonou e se casou com a filha da minha esposa. Então minha esposa era a sogra do sogro dela. Minha enteada virou minha mãe e meu pai, ao mesmo tempo, era meu genro. Pouco depois, minha madrasta deu à luz a um menino, que era meu irmão, mas também era neto da minha esposa. Então eu era avô do meu irmão. Com o passar do tempo, eu e minha esposa tivemos um filho que, por ser irmão de minha mãe, era cunhado do meu pai e tio dos seus filhos. Minha esposa era sogra de sua própria filha. Eu, porém, sou o pai da minha mãe, e meu pai e sua nova esposa são meus filhos. Além disso, sou meu próprio avô. Complicado isso, não? O garoto estava na sala brincando com o trenzinho e sua mãe estava na cozinha da casa. O trenzinho, então, parou na estação e o garoto diz: Podem sair do trem, sua cambada de passageiros desocupados. A mãe do garoto ouviu aquilo, foi até a sala e disse: Meu filho, não é assim que se trata as pessoas. Tem que ser com mais educação. Aqui em casa não vou admitir este tipo de linguagem, e por isso você vai ficar de castigo durante 1 hora no seu quarto. Depois de 1 hora, o garoto volta para a sala e começa a brincar novamente com o trenzinho, até que o mesmo para na estação novamente. O garoto, que já tinha aprendido a lição vindo da mãe, diz: Atenção, senhores passageiros! Estamos na parada final agora e pedimos que os senhores desembarquem para que possamos limpar os vagões para os próximos passageiros. Lembramos a todos os senhores passageiros que peguem todos os seus pertences antes do desembarque, que deverá ser feito pela porta lateral direita.
Aos passageiros cujo destino final é esta estação, pedimos que saiam pelo portão número 5 do terminal. Aos passageiros que irão seguir viagem em outro trem, pedimos que saiam pelo portão 7 e adentrem ao trem correto. Mas se não der tempo, a culpa é da vaca que tá lá na cozinha, tá bom? Um sujeito estava no quarto do hotel e estava muito apertado para fazer o número 2. Como o hotel era daqueles bem baratinhos, o banheiro era compartilhado. Foi correndo até o banheiro e o mesmo estava sendo utilizado por outro hóspede. Voltou então para o seu quarto, tirou a meia do pé e fez o serviço dentro dela mesmo. Depois disso, ele pensou: agora preciso me livrar desta meia. Então ele abre a janela do quarto. Estava no 10º andar e pensou: vou jogar esta meia lá embaixo. Então ele gira a meia sobre a cabeça e a arremessa pela janela. Ufa! Me livrei de um problemão. Mas ele nota que as paredes do seu quarto estavam cheias de merda e pensou: nossa, a meia estava furada. Ele se desesperou e ligou para a recepção do hotel pedindo por um funcionário urgente em seu quarto. Quando o funcionário do hotel chega, ele o puxa para dentro do quarto e diz: meu amigo, aconteceu um acidente aqui e te pago $10 para o senhor limpar todas estas paredes do quarto. O funcionário olhou as paredes, pensou e disse: e eu te pago $50 para que me diga como conseguiu cagar nas paredes deste jeito. Um homem chega na loja e vê um papagaio na gaiola, se encanta com o bicho e logo quer comprá-lo. O vendedor então fala que aquele papagaio era muito raro e custava $10.000. O homem fica muito curioso e pergunta: por que este papagaio custa tão caro? É porque ele é poliglota, meu senhor, diz o vendedor. Sério? É sim. Se o senhor levantar a perna direita dele, ele fala inglês. E se levantar a esquerda, ele fala italiano. O homem então pergunta: e se eu levantar as duas pernas dele? O papagaio não aguenta e responde: eu caio do puleiro, né, seu burro? Você sabe como se chama alguém que nasceu no Brasil, viveu na Escócia, se mudou para a África e morreu na China? Falecido. Na hora da lição de casa, o filho chama o pai para ajudar. Pai, me ajuda a encontrar o mínimo múltiplo comum, o MMC? O pai então fala: eu não acredito que ainda não o encontraram. Estão procurando desde a época que eu estudava, meu filho. Na hora do almoço, Joãozinho não queria comer de jeito nenhum. Então a mãe dele diz: Joãozinho, se você não comer, vou chamar o bicho-papão. Pode chamar, mamãe. Duvido que ele também vá querer comer essa gororoba. O menino curioso vira para o pai e pergunta: pai, como a gente sabe que alguém está bêbado? O pai então responde: fácil, meu filho. Está vendo aqueles 2 homens lá na esquina? Alguém bêbado veria 4 e não 2. Mas, pai, só tem um homem lá. O dono de uma grande fazenda estava viajando ao exterior e decidiu ligar para casa e ver como estavam as coisas. Alô, Severino? Aqui é o Sampaio que tá falando. Como estão as coisas aí na fazenda? Daí começou o diálogo. Tá, tudo bem, seu Sampaio, mas o seu papagaio morreu. O Sampaio ficou triste com a notícia e perguntou ao Severino: morreu? Morreu como? Eu não sei, seu Sampaio, mas acho que foi por ter comido carne estragada. Carne estragada? Mas, Severino, carne estragada de onde? O açougue da cidade entrega todos os dias carne fresquinha aí na fazenda. Não sei não, seu Sampaio, mas deve ser a carne do seu cavalo manga larga que morreu. O Sampaio não acreditou no que tinha acabado de ouvir e perguntou ao Severino: o quê? Meu manga larga morreu? Como assim, Severino? Morreu como? O Severino disse: olha, seu Sampaio, eu não sei não, mas acho que ele morreu de cansaço, de tanto ter que puxar água lá do rio aqui pra cima. O senhor sabe, balde cheio de água pesa. O Sampaio entra em parafuso e pergunta ao Severino: puxar água no meu manga larga lá do rio? Pra quê, Severino? O Severino responde: pra poder apagar o incêndio da sua casa, né? O Sampaio enlouquece e, quase chorando, perguntou ao Severino: incêndio na minha casa? Severino, você está de brincadeira, não é? Você está me dizendo que teve um incêndio na minha casa? Como isto foi acontecer, Severino? O Severino, com a maior calma do mundo, falou: seu Sampaio, a polícia veio aqui e ainda não disse o motivo do incêndio. Mas eu acho que foi uma vela que caiu no chão e começou a pegar fogo em tudo. Vela, disse o Sampaio, já em prantos.
Vela acesa pra quê, Severino? Aí na fazenda tem energia elétrica e um gerador. O Severino fala: Ué, era uma vela do velório da sua mãe. Minha mãe morreu. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um caipira raiz vai até a casa de um outro amigo bem caipirão. Na hora que ele chega, o cara estava assistindo televisão. Ele então pergunta: E aí, Juvenal? Firme? O Juvenal responde: Não, Inácio. É futebol. Fui viajar para o interior e fiquei hospedado na casa da minha tia. Saí para dar uma volta e vi um lago bem grande no caminho. Logo pensei em pescar e levar uns peixes para a casa da tia e fazer uma peixada na hora do almoço. Perto do lago tinha um morador local e logo fui perguntando: Esse lago é de propriedade de alguém daqui? Não, senhor. É público, responde o morador. Então não é crime pescar uns peixes. É um verdadeiro milagre. Uma mulher estava na casa dela quando ouve alguém batendo na porta. Ela vai atender e era um vendedor que já vai entrando na sua casa e joga bosta de cavalo no tapete da sala. A mulher fica apavorada e pergunta ao homem: O senhor está maluco, é? O que pensa que está fazendo com o meu tapete? O vendedor então fala: Eu estou oferecendo à senhora um super aspirador e eu posso provar que este aspirador é o melhor e o mais eficiente do mercado. Tanto é verdade que eu vou fazer um desafio aqui. Caso eu não aspirar esta bosta toda do seu tapete, eu vou comê-la todinha. A mulher começa a andar em direção da cozinha da casa, sem falar nadinha. O vendedor fica curioso e pergunta: Onde a senhora vai? Não vai ficar aqui e ver a eficiência do meu aspirador? A mulher sorri e responde: Um minuto, meu senhor. Eu vou até a cozinha para pegar uma colher, sal, pimenta e um guardanapo de papel. Se o senhor quiser, pego também um copo com água para acompanhar a merda, pois aqui em casa tá sem energia elétrica há mais de uma semana. Um casal volta para casa tarde da noite de uma balada e a mulher diz para o marido: Amor, tira meu top. Agora tira minha calça. Tira meu sutiã também. Agora tira minha calcinha. Quando o marido já tinha tirado tudo da mulher, ela se vira e diz a ele: E se você usar minhas roupas novamente, a gente vai brigar feio, tá? Joãozinho chega chorando da escola e sua mãe pergunta: O que foi que aconteceu na escola, meu filho? Joãozinho choramingando diz: Mamãe, meus amiguinhos me chamaram de cabeção lá na escola. A mãe dele logo disse: Não liga pra eles não, meu filho. Esta molecada só sabe falar besteira mesmo. Esquece isso e vai lá na venda do seu Paulo e compra 12 ovos, 1 litro de leite e 1 quilo de farinha pra mamãe, tá? Joãozinho responde: Tá bom, mamãe? Vou pegar uma sacola lá na despensa. A mãe então fala: Não precisa de sacola não, filhinho. Coloca as compras no seu bonezinho mesmo. Um passageiro, já bem velhinho, encara um punk dentro do ônibus. O punk, incomodado de tanto ser encarado pelo velhinho, diz: O que foi, meu senhor? Tá me encarando por quê? Nunca viu um cabelo assim? Vai me dizer que nunca fez uma loucura na sua vida? O velhinho responde: Ô, se fiz, meu filho. Lembrei que no passado eu transei com um papagaio. E estava pensando aqui com meus botões. Será que este cara é meu filho? O empregado chega para o patrão e fala: Seu Nicasso, o senhor que me perdoe, mas com este salário que o senhor me paga não dá não. Mal dá para fazer as compras do mês no mercado e pagar a escola do meu filho. O patrão olha para o funcionário e diz: Por isso não. Tá perdoado sim. E volte ao trabalho. Os primos Carlos e Felipe se encontram num casamento da família. Carlos fala: eu não gosto de vir em festas de casamentos da família. Felipe, sem entender nada, pergunta: Ué, por quê, Carlos? Carlos então responde: Simples, as tias ficam falando: Você vai ser o próximo! Você vai ser o próximo. É muito chato isso. Felipe abre um sorriso e responde: Carlos, tem uma maneira muito simples de você acabar com isso.
É só você dizer a mesma coisa a elas nos enterros da família. Um sujeito bem galanteador chega próximo a uma garota e já fala: "Puxa, você é muito bonita, garota." A garota mede o cara da cabeça aos pés e responde na lata: "Pena que eu não posso dizer o mesmo de você." O cara fica sem graça e responde: "Simples, faz como eu e minta." Um garoto chega em casa com seu boletim escolar só com notas vermelhas. O avô dele fica inconformado com aquilo e diz: "Meu netinho, que vergonha, né? Fique sabendo que no meu tempo eu era um ótimo aluno de história e só tinha notas altas." O garoto, sem perder tempo, fala: "Vovô, é que no seu tempo tinha 80 anos a menos de história para estudar, né?" O telefone toca numa delegacia de polícia e uma voz desesperada diz: "Socorro! Vocês precisam mandar uma viatura urgente para cá. Um gato acaba de entrar aqui na casa." A atendente da delegacia fala: "Um gato? Ora, se é apenas um gato, você não precisa ficar em pânico. Pode ficar tranquilo." Do outro lado, a voz insiste: "Mas, senhora, é um caso de vida ou morte." A atendente já começa a rir e responde: "Sério, quem é que está falando?" A voz responde: "É o papagaio." Pedro, João e Mário foram fazer uma expedição quando foram capturados por índios. Os 3 amigos seriam mortos, mas depois de implorarem por suas vidas, o chefe da tribo disse: "Vou dar uma chance a vocês. Vou lançar um desafio com 2 partes para que vocês completem. Se conseguirem, serão libertados. A primeira parte será assim: cada um de vocês sairá pela selva e terá que voltar com 10 frutas qualquer. Podem ir agora!" Os 3 saem correndo feito doidos dali. Após alguns minutos, chega o João todo feliz com 10 maçãs e vai dizendo: "Pronto, chefe! Aqui estão minhas 10 frutas. Estou liberado agora?" O chefe responde: "Calma lá. Eu disse que o desafio teriam 2 partes. A segunda parte é que você deve enfiar uma fruta por vez inteira no fiofó em silêncio, sem fazer nenhum barulhinho." Lá vai então o João. Com muito sacrifício, ele consegue enfiar a primeira maçã, mas já na segunda ele começa a chorar. Então ele é jogado de um penhasco. Logo depois, chega o Pedro com 10 uvas. O chefe da tribo explica a segunda parte do desafio para ele, e ele entende. Ele começa então a enfiar as uvas no fiofó. Ele estava indo de boa. Enfiava uva por uva, mas quando faltava apenas uma única uva, cai na gargalhada e é jogado do penhasco também. Quando o Pedro chega no céu, encontra o João que já tinha chegado antes. "Cara, você é louco? Eu estava assistindo tudo aqui do céu. Faltava apenas uma uva. Por que você não terminou a tarefa sem fazer barulho?" E o Pedro então explica: "Eu estava de boa. Estava fácil e eu ia conseguir. Mas quando eu vi o Mário voltando todo feliz com 10 abacaxis, eu não aguentei e caí na gargalhada." Um sujeito milionário e viúvo recebe em casa sua filha com um namoradinho para o jantar. Quando eles chegam, o namoradinho já vai pedindo a menina em casamento para o pai. O pai ficou louco com a situação e logo vai perguntando para o cara: "Ô, cara, você não tem condições financeiras de dar a vida que minha filha merece? Você, por exemplo, pode dar uma casa igual a esta para ela?" O namorado da garota responde: "Claro que sim, meu senhor. Afinal, eu amo muito sua filha." "Mas, cara, olha pro carro dela. Ela só anda com carro importado e do ano. Você teria condições financeiras de manter isso para ela?" "Claro que sim, meu senhor. Afinal, eu amo demais sua filha." Desesperado e sem conseguir argumentos para evitar o casamento, o pai perde a paciência e apela falando: "Meu filho, é o seguinte. Para casar com minha filhinha, você tem que ter um bilau de 30 centímetros. Nesse momento, todos ficam em silêncio. O namorado pede para ficar a sós com a menina em outro cômodo da casa. O pai fica todo feliz achando que tinha resolvido a situação do casamento. Depois de alguns minutos, os 2 voltam para a sala de jantar e o pai da garota fala: "E aí, garotos, podemos desmarcar este casamento absurdo?" O namorado da menina então responde: "Não, meu senhor. Nós conversamos muito, e como eu amo demais sua filha, eu decidi que vou cortar 10 centímetros do meu bilau." João e Paulo se encontram na calçada e começam a conversar. Durante a conversa, João diz a Paulo que estava fazendo um curso de lógica e Paulo pergunta: "Puxa, que legal! Como é este curso?" "É muito legal, Paulo. Quer um exemplo?" "Seria muito legal um exemplo? Pode falar." "Por exemplo, você tem um cortador de grama.
Opa, tenho sim. Por quê? Ok, se você tem um cortador de grama é porque tem um gramado para cuidar, certo? Sim, tenho um gramado para cuidar. Ok, se tem um gramado é porque você tem uma casa nele, certo? Acertou de novo, João. Que massa! Sim, tenho uma casa e moro nela. Ok, se tem uma casa é porque você é casado e deve morar lá com sua mulher, certo? Uau! Na mosca. Tudo certinho até agora. Estou gostando disso. E tem mais. Se você é casado é porque gosta de mulheres, certo? Inacreditável, João! Acertou na mosca de novo. Gosto muito de mulheres, sim, e amo muito minha esposa. Muito bom este curso de lógica. Eles continuam o papo até que se despedem e vão embora dali. Dias depois, Paulo encontra Jorge num estacionamento e começam a conversar. Jorge, eu aprendi uma coisa muito legal chamada lógica. Quer ver como funciona? Claro que sim, Paulo. Então, vamos lá. Vou te ensinar. Você tem um cortador de gramas, Jorge? Não tenho, não. Nossa, então você é gay. Um farmacêutico entra na sua farmácia e vê um homem encostado na parede com as mãos na boca e os olhos esbugalhados. Vai até seu funcionário e pergunta: João, quem é aquele senhor encostado na parede daquele jeito estranho? O João então responde: Patrão, aquele senhor queria comprar um remédio para tosse. Como nós não tínhamos o remédio que ele queria, eu vendi para ele um laxante. O farmacêutico fica desesperado e diz: Você está louco, João? Laxante não resolve problema de tosse. E o João responde: Patrão, claro que resolve. Olha o medo que ele está de tossir. Um casal estava tomando o seu café da manhã quando a campainha da casa toca. O marido se vira e vai logo ver quem era. Era a sua sogra, e com ela, 2 malas enormes. Ele a convida para entrar, mas logo em seguida chama a sua esposa para o quarto e diz: Querida, você não me disse que sua mãe viria para nossa casa, e tampouco que iria passar um tempo aqui. Ela trouxe 2 malas enormes. Fiquei assustado com isso. Quanto tempo ela vai ficar aqui? A esposa responde: Não sei, querido. Mas durante o almoço você pergunta para ela e já vai saber. Eu é que não posso perguntar, né? Afinal, é minha mãe. O marido concordou com aquilo e ambos saíram do quarto e foram para a sala da casa, onde estava a sogra, sentada no sofá. Chegou a hora do almoço, eles se sentaram à mesa e o marido foi logo perguntando: E aí, sogrinha, afinal, quanto tempo vai ficar por aqui? A sogra, enquanto comia, falou: Não sei, meu genro, mas fico até vocês não me aguentarem mais. E sorri. O genro não perdeu tempo com aquela oportunidade e diz: Puxa, sogrinha, mas a senhora não vai ficar nem pro cafezinho então? E sorri de volta. O estádio de futebol da cidadezinha do interior estava lotado até a tampa. Todos os moradores de lá queriam assistir à grande final entre o grande time de futebol da cidade contra um grande time da capital do estado. O grande astro do time da cidadezinha era o atacante Diran, que era conhecido por fazer muitos e belos gols. Antes da partida, um repórter dentro do campo começa a fazer uma entrevista com todos os jogadores. E quando ele vê o atacante Diran, vai até ele e entra ao vivo para a sua emissora de TV. Estamos aqui com o grande atacante Diran, que já fez mais de 60 gols com a camisa do time aqui da cidade. Um grande jogador, mas vamos ver se descobrimos algo mais sobre ele. Então o repórter pergunta ao atacante: Este nome, Diran, certamente é de origem francesa, certo? Você também é nascido na França? Diran, então responde ao repórter: Que nada, meu irmão. Você está enganado. Nasci no interior do estado mesmo e meu apelido lá era Bunda de Rã. Mas como na TV não pode falar bunda, ficou só de rã. Durante o velório de um sujeito, chega um bêbado e fica ali olhando para o caixão, chorando muito. Logo, o bêbado diz: Lá se foi meu amigo. Eu gostava muito dele. A esposa do falecido ouviu aquilo e se aproximou do bêbado. Então perguntou a ele: Você conhecia meu marido? O bêbado então fala: Sim, senhora. Trabalhávamos juntos e posso dizer à senhora que eu fui a última pessoa que ouviu a voz dele antes dele passar desta vida. E começa a chorar de novo. A esposa, choramingando, fala para o bêbado: Puxa, meu senhor, não sabia que ele tinha um colega de trabalho tão amigo assim como você. E continua:
O que foi que ele falou para o senhor antes de partir? O bêbado, chorando muito, disse. Ele falou, não mexe na escada, tá? Um sujeito que gostava de caçar saiu do Brasil e foi até o Canadá atrás dos grandes ursos daquela terra gelada. Quando chegou lá, pegou seu rifle e já subiu numa montanha, famosa por ter muitos ursos marrons. No topo da montanha, ele avistou um bando de ursos e já foi preparando o seu rifle para um disparo. Deitou-se no chão e pressionou o gatilho do rifle, acertando um dos ursos. Quando ele estava se levantando, sentiu algo lhe cutucar as costas. E quando se virou, era um urso enorme e furioso. O urso, que era falante, disse ao caçador, acertou meu tio, sabia? Para que aprenda a não ficar atirando por aí, vou lhe dar uma lição. Abaixe as calças, disse o urso furioso. O sujeito, se borrando de medo, abaixou as calças e o urso abusou dele ali mesmo. Ele saiu mancando de tanta dor e prometeu se vingar daquele urso. Em falar em urso, olha aquele ali, será que ele é bravo? No ano seguinte, ele fez as malas e foi para o Canadá atrás daquele urso que havia lhe abusado, prometendo vingança. Quando chegou no país, ele pegou o seu rifle, subiu a mesma montanha e ficou lá, esperando encontrar o urso abusador. Nisso, ele vê o bando de ursos lá na frente e acha que o urso que tanto mal lhe fez estava no meio do bando. Ele arma o rifle e dispara, atingindo o enorme mamífero marrom. Ele se levantava para ir até onde o urso havia caído, sente um cutucão nas costas e, quando se vira, era o urso novamente que disse, você de novo. Acertou um tiro no meu primo agora. Já te dei uma lição da última vez que esteve aqui, mas pelo jeito não aprendeu nada. Vou te dar mais uma lição, e desta vez será bem pior. Abaixa as calças aí, disse o urso furioso. O sujeito, com muito medo, abaixou as calças e o urso mais uma vez abusou dele. Foi tão intenso que ele saiu se rastejando do local. Enquanto ia se afastando, prometeu que um dia voltaria, e desta vez se vingaria daquele urso. No ano seguinte, ele nem pensou. Chegou suas férias e ele prontamente fez as malas e pegou um voo para o Canadá. Quando ele chegou no hotel, pegou seu rifle e subiu a montanha atrás daquele urso. Chegou no topo, deitou-se no chão e ficou ali paradinho esperando o mamífero selvagem. De repente, ele sente um cutucão nas costas e, quando se vira, vê o urso novamente, que desta vez sorri para ele e fala, me diz a verdade, você não vem aqui todos os anos para caçar o urso, né? Dois amigos, Rubens e Donato, se encontram na calçada de uma rua, depois de anos sem se verem. Felizes por terem se encontrado novamente, eles combinam um jantar na casa do Rubens, que já tinha se casado. Donato ainda não havia se casado e era fazendeiro no interior de Minas Gerais. Ele ficou muito rico com a criação e venda de suínos. Quando chega o dia do jantar, Donato toma seu banho, coloca uma roupa legal, pega seu carro e vai para a casa do Rubens. Quando ele chega lá, é recebido pelo Rubens, que logo lhe serve uma bebida. Era uma batida de abóbora. Donato, que não era muito fã de abóboras, não disse nada e tomou-a mesmo assim para agradar o amigo. Conversaram bastante e colocaram a conversa em dia. Chegou a hora do jantar e a esposa do Rubens vai até a cozinha e traz o prato principal da noite. Abóbora assada, com carne de cordeiro. Então a esposa do Rubens serve a iguaria no prato de todos. Donato, como eu já disse, não gostava muito de abóboras e comeu apenas o cordeiro. Deixou as abóboras no ladinho do prato. Ele então sentiu sede e colocou um pouco de uma bebida em seu copo. A bebida estava numa jarra bem bonita sobre a mesa. Estava bem geladinho, mas era suco de abóboras. Donato já ficou meio cismado com aquilo. Mas mesmo assim fez um baita esforço e tomou o suco que ele tinha colocado em seu copo. Conversaram sobre o tempo de escola, as farras e atrapalhadas que fizeram juntos. Enfim, a noite estava bem animada para os dois amigos. Depois do jantar, a esposa do Rubens se levanta da mesa e fala: pessoal, espero que tenham guardado um lugarzinho para a sobremesa. Então ela vai até a cozinha para pegar a sobremesa que fez com tanto carinho. Era um doce, que estava numa tigela transparente e bem bonita por sinal. Donato então se serviu do doce e colocou a primeira colherada daquela sobremesa na boca. Bingo! Era um doce de abóbora. Ele não suportou mais tanta abóbora. Se levantou bravo da mesa e disse: olha, gente, vocês me desculpem, mas nesta casa só tem abóbora para comer? Drink de abóbora, carne com abóboras, suco de abóboras.
E agora, por último, doce de abóboras. Assim não dá, né? Na minha fazenda, eu dou abóbora para os porcos comerem. A mulher do Rubens se levanta da mesa chateada com a reação do convidado e diz: aqui em casa, também damos. Um homem estava caminhando por uma praia no Brasil quando viu um objeto brilhante na sua frente, quase que totalmente enterrado na areia. Se aproximou para ver o que era e percebeu que era uma lâmpada, semelhante àquelas que aparecem nos filmes do Aladim. Pensou: será que esta lâmpada é mágica? E em seguida começou a rir. Mas a curiosidade era tanta que segundos depois ele já estava esfregando a lâmpada. Bingo! Era mágica, sim. De dentro da lâmpada começa a sair uma fumaça azul e dela surge um gênio. O gênio então fala: grande mestre, obrigado por ter me libertado de dentro da lâmpada. Eu estava preso nela por 2000 anos. E como recompensa, vou lhe conceder a realização de um desejo. O homem, já querendo alguma vantagem naquilo, pergunta: mas as histórias de gênios que conhecemos falam que são 3 desejos, e não um apenas. O gênio pensa e logo fala: teu rabo, se quiser é um desejo, se não quiser vá catar coquinho. O homem fica calado e diz: tá bom, vou pensar em um desejo apenas. Depois de pensar e pensar, ele diz: já sei! Olha, seu gênio, eu gosto muito de viajar, mas tenho pavor de avião. Meu sonho é ir para a Europa, e como não viajo de avião, eu queria que você criasse uma ponte daqui até a Europa, para que eu pudesse ir até lá dirigindo meu carro bem sossegado. O gênio parou, pensou e disse: uma ponte? Você tá louco? Já imaginou quanto de ferro e concreto eu vou gastar, tendo em vista a profundidade do mar em alguns pontos? Seria uma ponte muito extensa e cara. Levaria dias para eu fazer e bilhões em ferro e concreto. Muito difícil este desejo. Pede outra coisa, tá bom? O homem ficou triste, mas não se abalou com a fala do gênio. Pensou mais um pouco e disse: já sei, seu gênio. Eu amo muito minha mulher, mas eu não consigo interpretá-la direito. Uma hora ela está de boa comigo, outra hora não. Ela é muito complicada, sabe? Queria que você me desse o dom de poder entender as mulheres e saber interpretá-las a qualquer momento. O gênio ficou quieto, pensou e perguntou ao homem: o senhor quer uma ponte de 2 ou 4 pistas? Um sujeito estava assistindo a final do seu time de coração num estádio de futebol, num lugar nobre e que apenas quem tinha muita grana podia ter acesso, pois as cadeiras eram particulares. Uma pessoa que estava atrás dele reparou que ao lado do sujeito tinha uma cadeira sem ocupação. A curiosidade foi tanta que ele logo perguntou: boa tarde, meu senhor. Reparei que a cadeira do seu lado está vazia. Esta cadeira é sua também? O sujeito responde ao cara de trás: é minha, sim. Era o lugar da minha esposa. Vínhamos assistir todos os jogos do nosso time do coração neste estádio. Agora que ela se foi, vim sozinho assistir. O sujeito de trás ficou muito triste com o depoimento do outro. Lamentou a passagem da esposa e disse: mas, e agora? O que vai fazer? Não tinha um amigo para convidar para vir e assistir ao jogo com o senhor? Afinal, estas cadeiras custam uma fortuna. O sujeito sem graça falou: pois é, eu até que convidei, mas meus amigos preferiram ficar no velório da minha esposa. Um turista estava em uma cidadezinha do interior e estava sem o seu relógio. Ele queria saber que horas eram. Então ele chega para um matuto, que estava sentado numa calçada, segurando as rédeas de um burro e pergunta: por favor, meu senhor, sabe que horas são? O matuto, ainda sentado, levanta o saco do burro e responde: são 10 horas em ponto. O turista, achando aquilo estranho, vai até uma lojinha e pergunta as horas para confirmar. E a vendedora responde olhando para o celular: são 10 horas. O turista fica intrigado de como aquele matuto sabia ver as horas levantando o saco do burro. Espera um tempinho e volta na calçada onde viu o matuto sentado. Pergunta novamente: por favor, que horas são? O matuto novamente olha por baixo do burro, mexe no saco dele e responde: são 11 horas e 20 minutos. O turista vai correndo até a lojinha e confirma com a vendedora que realmente eram 11 horas e 20 minutos. Fica espantado e pensa: vou comprar esse burro de qualquer jeito e vou levá-lo para minha cidade. Ficarei rico com um burro que informa as horas no próprio saco. Ele vai até o matuto e pergunta: quanto o senhor quer por esse burro? O matuto responde: ele não está à venda, não. É o nosso burrinho de estimação. O turista insiste:
Eu lhe dou meu apartamento na cidade em troca do burro. O matuto pensa e responde: Não posso vender meu burro, meu senhor. Ele é da família e meus filhos ficarão tristes comigo se eu o vender. O turista, desesperado para comprar o burro, faz então outra proposta. Vamos lá então. Eu lhe dou meu apartamento, com 2 carros na garagem e minha casa na praia em troca do burro. O matuto pensa bem e responde: Bom, desse jeito não tenho como recusar, né? O burrinho é seu então. O matuto entrega as rédeas do burrinho ao turista e marca para transferir os bens no cartório da cidade. Então o matuto sai andando para ir embora. O turista o chama de volta e pergunta: Meu senhor, antes de ir embora, me explica como eu vejo as horas levantando o saco do burro? O matuto então diz: Fácil, senta na calçada e levanta o saco do burro para poder ver o relógio da igrejinha. Numa tribo de índios, um grande guerreiro não achava seu nome digno de um grande índio. E vai até o seu pai e lhe faz uma pergunta. Pai índio, filho índio, quer saber como o pai índio coloca nome nos filhos índio? O pai índio então fala: Pai índio vai explicar para o filho índio. No costume da aldeia, pai índio sai da oca quando o filho índio nasce. E a primeira coisa que pai índio vê, coloca nome no filho índio. Quando sua irmã nasceu, pai índio saiu da oca e viu a lua grande e o céu cheio de estrela. Por isso sua irmã se chama Lua Estrelada. Quando seu irmão nasceu, pai índio saiu da oca e viu um tigre branco na colina. Por isso seu irmão se chama Tigre Branco. Quando pai índio nasceu, vô índio saiu da oca e viu um grande búfalo na aldeia. Por isso pai índio se chama Grande Búfalo. Tá entendendo tudo, cachorro cagando? Um empresário casado estava tendo um caso com a sua secretária. Depois de um tempo, ela acabou engravidando. Desesperado para que sua esposa não soubesse, ele dá um dinheiro para sua secretária e pede para ela voltar para Minas Gerais, que era a cidade natal dela, combinando o seguinte: Fica tranquila que eu vou te dar todo o suporte financeiro que você precisar, mas minha esposa não pode saber da gravidez, tá? A secretária então pergunta: Mas como vou te avisar quando a criança nascer sem que ninguém saiba? O empresário pensa numa solução e responde: Vamos usar um código secreto então. Eu vou te falar. Quando a criança nascer, você me manda a seguinte mensagem: Chegou o pão de queijo. Depois que eu receber esta mensagem, eu começo a te mandar dinheiro para pagar tudo que a criança venha a precisar, tá bom? Depois de alguns meses, quando o empresário chegava em casa, a sua esposa diz: Amor, você recebeu um cartão postal de Minas Gerais, mas eu não entendi bem o que está escrito nele. O empresário pega o cartão e lê, passa mal e cai duro no chão. Mortinho da Silva. No seu velório, uma amiga da esposa pergunta para a viúva: Nossa, eu não acredito que seu marido morreu tão cedo, ele estava tão bem, como isso aconteceu? A viúva então responde: Eu também não entendi. Ele chegou tão bem em casa, todo feliz. Estava lendo um cartão postal que recebeu de Minas Gerais e caiu duro no chão. Mas, amiga, o que estava escrito nesse cartão? A viúva então fala: Eu não entendi muito bem, mas estava escrito algo do tipo: Chegaram 4 pães de queijo, sendo 3 com linguiça e 1 sem. Um sujeito chega numa fazenda pedindo para trabalhar. Procura então um dono que logo diz: Tenho um serviço para você sim. Se aceitar, lhe dou $300 por semana. O sujeito, precisando urgente de dinheiro, aceita o trabalho. O dono da fazenda então explica: Mas, por favor, tome muito cuidado com meu porco campeão. O sujeito então responde: Claro, meu senhor, pode deixar comigo. E continua: Eu só preciso de um último favor. O senhor poderia me pagar adiantado? Minha esposa vai passar aqui e pegar o dinheiro para fazer as compras do mês. Então o fazendeiro lhe dá os $300 adiantados. Quando ele estava limpando o chiqueiro, a esposa dele chega e pede o dinheiro. Ele coloca a mão no bolso e não acha nada. Fica desesperado e fala: Querida, eu acho que deixei o dinheiro cair. Me ajuda a procurar. Quando olha para o lado, vê o porco campeão engolindo o dinheiro que havia caído no chão. Ele não acredita naquilo e fica apavorado. Ele pega o porco e o leva no veterinário da cidade. Chega lá e pergunta como tirar o dinheiro da barriga do animal. O veterinário responde que uma cirurgia seria muito arriscado e que o porco poderia morrer.
Sugere que ele espere até o porco cagar e ver se o dinheiro sai intacto. Desolado, o cara entra em um boteco com o porco debaixo do braço e decide encher a cara. Ele fala para o dono do boteco: "Por favor, me traz 2 cachaças", e se senta no fundo do bar. O dono do boteco leva as cachaças até ele, que toma uma e dá a outra para o porco. Ainda nervoso, dá um chute na barriga do bicho e o porco caga uma nota de $100. O cara fica todo feliz e pede mais 2 pingas. Ele toma uma e dá a outra para o porco. Dá mais um chute na barriga do bicho e o porco caga mais uma nota de $100. Um empresário que estava no boteco, acompanhando tudo, fica louco para comprar o porco. E logo pergunta para o sujeito: "Meu senhor, quanto quer por esse porco?" O sujeito era malandro e, sabendo que ainda faltava mais uma nota de $100 para o porco cagar, responde: "Eu não vendo esse porco por nada, ele caga dinheiro para mim." O empresário então fica doido. Decepcionado com a resposta do sujeito, diz a ele que quer comprar o porco de qualquer maneira. O sujeito então pede mais 2 pingas, toma uma e dá a outra para o porco. Dá mais um chute na barriga do bicho e o porco novamente caga a última nota de $100. O empresário então pensa: "Eu preciso comprar esse porco, custe o que custar." Então ele oferece $5 milhões para o sujeito, em troca do porco. Sabendo que não havia mais dinheiro dentro do porco, o cara responde: "Bom, mesmo esse porco me dando muito dinheiro, eu aceito sua proposta." Depois de 2 dias, o cara já rico e de vida boa vai tomar sol na sua piscina particular e ler seu jornal. Quando ele abre o jornal, lê a seguinte manchete: "Empresário bêbado mata porco a pontapés." Um sujeito decide que iria se alistar nas Forças Armadas do seu país, pois queria algo de novo na sua vida. Decide então entrar na Marinha. Quando ele chega no setor de alistamento, uma mulher lhe dá várias instruções e no final lhe pergunta: "O senhor sabe nadar?" O sujeito responde que não. A mulher então fala: "Mas como é que o senhor quer se alistar na Marinha e não sabe nem nadar?" O sujeito com cara de paisagem responde: "Se eu tivesse escolhido a aeronáutica, eu teria que saber voar então?" Um cara chega na casa de um amigo e vê um cachorro deitado no meio da entrada principal e pergunta: "Nossa, o seu cachorro morde?" O amigo responde: "Não, ele não morde não." Então o cara passa perto do cachorro, que avança nele e lhe dá uma mordida nas pernas. Ele, furioso, fala: "Caramba, eu te perguntei se o seu cachorro mordia e você disse que não." Então o amigo responde: "Mas meu cachorro não morde. Esse aí não é meu, nunca vi ele antes." A campainha da casa toca e a dona vai até a porta. Antes de abrir e ver quem era, ela pergunta pelo lado de dentro: "Quem é?" "É o Francisco, minha senhora. Sou da polícia e quero conversar um pouco." A mulher desconfiada responde: "Francisco, você está sozinho?" "Não, minha senhora, estou com meu colega aqui." "Então conversa com ele e me deixa em paz." Um bombeiro é chamado para tirar um gato que havia subido numa árvore. Ele chega no local com um cachorro bem bravo, uma corda e uma pistola. Então ele diz para o morador que abriu o chamado: "Olha, fica aqui embaixo e segura a guia do cachorro, a corda e a pistola. Eu vou subir na árvore e vou balançar até o gato cair. Assim que o gato cair, você solta a guia que o cachorro vai morder o saco do gato até que ele fique imobilizado. Daí você pega a corda e amarra o gato." O morador então pergunta: "E a pistola, para que serve?" "A pistola é para você atirar no cachorro se eu cair primeiro que o gato." Um amigo meu com deficiência visual me chama no cantinho e pergunta: "Amigo, qual o tamanho aproximado de um clitóris?" Eu falei: "Olha, eu acho que uns 4 centímetros." Então ele falou: "Puxa, me enganaram então. Eu acho que chupei uma piroca." Numa fila para comprar a passagem para o busão na rodoviária, o cara na minha frente diz: "Aparecida só ida. Eu, que não sou tonto nem nada, chega a minha vez de comprar e falo: Ubatuba, só Uba." O marido curioso chega para a esposa e pergunta: "Querida, quando eu morrer você vai chorar muito no meu velório?" Então ela responde: "Claro, amorzinho. Você sabe que eu choro por qualquer bobeira." O filho discute com o pai, insiste e teima que 1 mais 1 são 11. O pai se cansa e diz: "Tá bom, meu filho. Pega este dinheiro aqui e vai até a sorveteria comprar 2 picolés pro papai." O filho então vai e volta com os 2 picolés que o pai pediu. O pai então fala: "Dá um pra mim e o outro pro seu irmão." Chateado, o garoto perguntou pro pai: "E o meu?" O pai sorri e responde: "Pode ficar com os 9 que sobraram."
Uma vizinha fofoqueira toca a campainha da outra e pergunta: Que festa foi aquela ontem que teve na casa aqui do lado? Foi um casamento, responde a vizinha. Sério? Que notícia boa! E como estão os noivos? O noivo já está no cemitério e a noiva foi para o hospital. Nossa, comadre, o que aconteceu com eles? Nada. O cara é coveiro e a noiva é enfermeira. A aeromoça, na hora do serviço de bordo, chega para o passageiro e pergunta: frango ou carne? O passageiro responde: frango. Ela então diz: errou, é carne. Brincadeirinha, só queria descontrair. E continua: o senhor vai querer alguma bebida para acompanhar o jantar? O passageiro responde: quais são as opções? Ela diz: o senhor pode escolher, quero e não quero. Um homem vai até uma clínica e diz para o médico: doutor, eu estou com um problema de esquecimento. Não consigo me lembrar de nada que falo depois de alguns minutos. O médico pergunta: há quanto tempo começou esse problema? O homem responde: que problema, doutor? O padre começa a rezar no velório do sujeito dizendo: que Deus abençoe a alma deste homem. Ele, que era um ótimo marido, um pai exemplar e um cristão fervoroso. Ao ouvir isso, a viúva chama a filha e diz: Maria, vai lá e dá uma olhada no caixão para ver se é o seu pai que está lá dentro mesmo. 3 amigos estavam caminhando pela floresta quando um deles avistou um objeto que brilhava e estava enfiado no chão. Eles se aproximam do objeto e era uma lâmpada. Então começa o diálogo entre eles. Será que esta lâmpada é mágica? Sei lá, só tem uma maneira de saber. Esfrega ela e logo veremos. Então um dos amigos esfrega a lâmpada e de fato era mágica. De dentro da lâmpada começa então a sair uma fumaça e da fumaça surge um gênio. O gênio então diz: olá, bando de mestres. Puxa, 3 mestres ao mesmo tempo eu nunca tive. Obrigado por vocês me libertarem e como gratidão vou conceder um desejo a cada um de vocês. Os amigos ficaram felizes por terem encontrado a lâmpada e já pensam no que iam pedir ao gênio. Um dos amigos então começa: Gênio, eu quero uma mansão em Beverly Hills com muitas mulheres ao meu redor. O gênio então estrala os dedos e pronto. O cara é transportado para Beverly Hills, morando em uma mansão cinematográfica com uma piscina enorme e 5 mulheres lindas ao seu redor. O outro amigo vai logo fazendo seu pedido. Seu gênio, eu sou fã de carros. Eu quero então uma mansão e 20 carrões lindos, todos no meu nome e mais um helicóptero. Quero morar lá na Suíça. O gênio diz: moleza. Estrala os dedos e o amigo é transportado para a Suíça, numa mansão enorme com heliponto e helicóptero. Mais 20 carrões parados na garagem. Então chega a vez do terceiro amigo fazer um pedido para o gênio. Ele tinha tanta coisa para escolher, mas de fato não sabia muito o que pedir. Fica na dúvida e então fala para o gênio: puxa, eu me sinto muito sozinho aqui agora. Gênio, já sei, traz meus amigos de volta. A mulher vai até o consultório do médico e pergunta: doutor, pelo amor de Deus, o que eu faço para emagrecer? O médico então diz: fácil. Basta a senhora fazer este exercício. Mova a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. A mulher acha aquilo fácil e pergunta: e quantas vezes por dia, doutor? Toda vez que lhe oferecerem algo para comer. Um sujeito que bebia demais foi até o médico com sua esposa e já vai falando: doutor, eu estou com muita tontura, dores pelo corpo todo e minha boca está seca. Sabe o que pode ser isso? O médico pergunta ao paciente: o senhor fuma? O sujeito diz: sim, doutor, uns 80 cigarros por dia. O médico então diz: então certamente é isso. Pare de fumar e o senhor vai se sentir bem novamente e sua saúde volta a melhorar. Eles saem do consultório e a mulher pergunta: não entendi. Eu nunca vi você fumando. Que história é esta? O sujeito responde: se liga, se eu falasse que não fumava, ele ia perguntar se eu bebia. A esposa vai até o marido e pergunta: querido, sabe onde está aquele livro? Como viver mais de 100 anos? O marido diz: eu joguei fora. Por quê? Pergunta a esposa. Porque sua mãe vem aqui amanhã e não quero que ela fique lendo estas coisas. Numa sala de aula, a professora pergunta aos alunos: se eu falar eu fui bonita, é passado, certo?
Mas se eu falar, eu sou bonita, é o que, classe? Joãozinho se levanta e fala, é mentira, professor. Num hospício, um louco vai até o outro e fala, se você adivinhar quantas balas eu tenho na minha mão, eu te dou uma e fico com a outra. A ONU convoca uma reunião de emergência para tratar do assunto drogas, que estava se alastrando pelo mundo e já preocupava a todos. Os dirigentes então pensam muito e acham que a melhor solução para isso é resolvê-la. E então pedem a cada presidente que fosse convocado para a reunião traga consigo um tipo de droga para que pudessem expor aos outros os malefícios destas substâncias. O presidente da ONU, no dia da reunião, aguarda todos os convidados na entrada do evento, quando chega o primeiro presidente. Bem-vindo! Quem é o senhor? Sou o presidente do Marrocos e trago uma amostra de haxixe. Seja muito bem-vindo, senhor presidente. Pode entrar e sentar na sua cadeira. Chega o segundo. Seja muito bem-vindo, presidente. Quem é o senhor? Sou o presidente da Colômbia e trago comigo uma amostra de cocaína. Pode entrar, seu presidente. Encontre sua cadeira e, por favor, aguarde o início da reunião. Chega o terceiro presidente. Bem-vindo, presidente. Quem é o senhor? Sou o presidente da Bolívia e trago aqui um pouco de maconha. Ótimo! Pode entrar no recinto e sentar-se que a reunião vai começar daqui a pouco. Chega mais um. Como vai, senhor presidente? Quem é o senhor e o que traz consigo? Sou o presidente dos Estados Unidos e trago uma amostra de crack, que está destruindo meu país. Excelente presidente. Pode entrar e procurar seu lugar para sentar-se e aguardar a reunião. Chega mais um. Olá, seu presidente. Quem é o senhor e o que trouxe para a nossa reunião? Sou o presidente da Holanda e trago aqui o ecstasy, que é uma droga que temos que banir para sempre do mundo. Nisso chega mais um presidente na reunião. Seja bem-vindo à nossa reunião. Quem é o senhor e o que traz? O sujeito então responde, não sou presidente porcaria nenhuma, sou da polícia. Todos com as mãos na parede que a casa caiu. Depois de 6 meses, a empregada chegou para a patroa para pedir aumento de salário. Aumento? Depois de apenas 6 meses de trabalho? De jeito nenhum. Me dê 3 motivos para eu te dar um aumento. Se a senhora quer saber, lá vai. Primeiro motivo. Eu cozinho melhor que a senhora. Mas quem é que te falou isso? Seu marido falou isso pra mim. Segundo motivo, eu passo roupa bem melhor que a senhora. Passa roupas melhor que eu? Quem te falou isso, minha filha? Seu marido me falou isso e acho que ele não mentiu. E terceiro motivo, eu sou muito melhor na cama que a senhora. Mas que audácia sua. Como esse meu marido é safado. Deixa esse desgraçado comigo. Eu vou tirar tudinho dele. E você está despedida. Calma, patroa. Não foi seu marido que disse isso. Foi o jardineiro. Eita, quanto você quer de aumento? Um americano, um francês e um brasileiro estavam fazendo uma prova para entrarem na equipe especial da polícia, que tinha um salário muito alto e atraía muitas pessoas. Só tinha uma vaga para ser preenchida. Eles passaram em todas as provas até aquele momento e chegou a hora da prova final, que era conhecida por ser a mais difícil, e depois dela, apenas um deles seria escolhido para a vaga. Como desafio final, foi entregue a eles uma pistola e, como tarefa, teriam que entrar numa sala e dar cabo da pessoa que estivesse lá dentro. O americano, então, adentra na sala e lá encontra a sua sogra. Ele chora muito e sai da sala sem completar a tarefa dizendo: minha sogra, a Mary estava lá dentro. Não tive coragem de apertar o gatilho e completar esta missão. Então foi reprovado e perdeu a vaga. Chegou então o próximo candidato, o francês. Ele pegou a pistola e entrou na sala. Lá dentro estava também sua sogra. Ele também chorou muito e saiu da sala dizendo: minha sogra, a Sophie estava lá dentro sentada numa cadeira. Eu não consegui puxar o gatilho e completar esta prova. Desisto deste cargo. Então ele também foi reprovado. Chegou a vez do brasileiro, que pega a pistola, dá um chute na porta e entra na sala. Momentos depois, se ouve uma barulheira lá dentro. Ele sai da sala, todo molhado de suor, dizendo: lá dentro estava minha sogra, a dona Joana. Esta porcaria de pistola estava descarregada e tive que dar fim na véia com cadeiradas. Uma mulher queria saber se seus 3 genros gostavam dela mesmo e bolou um plano para descobrir.
Ela decide sair com os 3, um de cada vez, e fazer um teste para ver se eles eram fiéis a ela. Sai então com o primeiro genro. Conversa vai e vem, e eles passam perto de um lago que ficava ali na cidade. A mulher finge que escorrega e cai dentro do lago, simulando que estava se afogando. O genro não pensou 2 vezes. Pulou na água para salvar a mulher. Pegou a sogra nos braços e, com muita atenção, perguntou a ela se estava tudo bem, e ela disse que sim. No outro dia, o genro que havia salvado a sogra abre a porta e vê um Peugeot parado, e nele havia o seguinte bilhete: "Muito obrigado, meu genro, de tua sogra que te adora muito." Então a mulher sai com o segundo genro. Conversa vai e vem. E quando se aproximam do lago, ela finge novamente que escorrega e cai dentro do lago, simulando que se afogava. O genro tira a camisa e pula na água para salvar a sogra. Sai com ela nos braços e também pergunta se ela estava bem. No outro dia, bingo! Quando o sujeito abre a sua porta para ir trabalhar, se depara com um Peugeot 206 parado na sua calçada com o seguinte bilhete: "Presentinho da sua sogra, que te adora demais." Então ela sai com o terceiro genro. Vão conversando pelo caminho até chegarem perto do lago. Ela finge de novo que escorrega e cai na água e começa a se afogar. O genro fica olhando a mulher se afogar sem mexer um músculo do corpo, até que a mulher se afoga de verdade. No outro dia, ele sai de casa e na porta tinha uma Ferrari vermelha novinha em folha, com o seguinte bilhete: "Muito obrigado, meu genro. Este é um presente do teu sogro, que te adora demais." Um senhor bem velhinho chega no boteco e vê 4 sujeitos jogando cartas e gritando muito alto. Um deles vê o velhinho e logo pergunta: "Ouvimos dizer que o senhor sabe todos os jogos de baralho. É verdade?" "Ouviu certo, meu filho. Eu sei todos mesmo, e modéstia à parte sou bom em todos", responde o velhinho. "Então vamos jogar uma partida com aposta?", diz o sujeito já tirando um sarro. "Senta aí então, o que é que o senhor quer jogar?" "Vamos jogar cachanga então", diz o senhor idoso. O velhinho senta na mesa e já coloca $100 de aposta. Pega o baralho, começa a embaralhar e dá as cartas. Os caras se olham. Nenhum nunca tinha ouvido falar da tal cachanga, mas também não tinham coragem de admitir que não conheciam aquele jogo. Mesmo assim, colocam suas apostas de $100 cada um na mesa. Depois de dar as cartas, o velhinho compra uma, descarta outra. Compra mais uma, descarta 2, pega uma carta da mão de um dos sujeitos e, antes que ele consiga fazer qualquer coisa, ele baixa as cartas na mesa e grita: "Cachanga!" Já sai recolhendo os $500. Os 4 sujeitos ficam sem entender nada. A mão do velhinho era um rei de paus, um 2 de espadas, um 5 de copas, uma dama vermelha e um valete preto. "Essa foi rápida", diz o velhinho. "Vamos jogar mais uma?" E a mesma coisa acontece. Ele mexe uma carta aqui, outra ali e grita: "Cachanga!" Ele mostra as suas cartas na mesa, totalmente aleatórias, e puxa o dinheiro todo para o seu lado. Nessa hora, um dos sujeitos começa a ficar com a pulga atrás da orelha e resolve recuperar a grana que perdeu pro velhinho. "Vamos mais uma então?", diz o sujeito já furioso. "Gostei desse jogo. Dessa vez vamos casar $500 cada um, ok?" Os outros 3 sujeitos ficam com o pé atrás, mas só por curiosidade para ver o que o amigo tinha planejado, casam $500 cada um, e o total da aposta era de $2.500. O velhinho mal termina de dar as cartas, e antes mesmo dele conseguir olhar as suas, o sujeito grita: "Cachanga!" Então ele derruba as cartas na mesa, para todo mundo ver, e vai logo recolhendo a grana toda. O velhinho coloca a sua mão esquerda sobre as mãos do sujeito que recolhia o dinheiro, e com a sua mão direita mostra as suas cartas para todos e fala baixinho: "Cachanga, real, ganhei." O superintendente, que cuidava da pasta da saúde, foi visitar um hospício para ver as condições dos internos. Quando ele chegou lá, ele viu que um dos loucos estava muito bem trajado e foi conversar com ele. Chegou perto e falou: "Olá, meu senhor. Pode me dizer por que está muito bem trajado aqui dentro deste hospício?" O louco, num tom bem educado, falou: "Hoje em dia é muito difícil a gente saber sobre a fronteira da lucidez e a alienação das pessoas.
Os parâmetros destas diferenças estão cada vez mais distantes e possivelmente são suscetíveis a erros pelos homens. Eu, por exemplo, lhe pareço louco para estar internado aqui? O superintendente então responde: claro que não, meu senhor. Pois é. Eu estou aqui por um erro cometido pelas autoridades que me julgaram louco. Se o senhor puder interceder por mim ao médico-chefe desta entidade, eu certamente ficaria muito grato ao senhor por corrigir este erro lamentável. O superintendente prontamente disse que iria sim falar com o médico, pois sentiu que houve ali uma tremenda injustiça. Ele então anda em direção da recepção do hospício, quando do nada leva uma tijolada na cabeça e cai no chão. Com muita dor na cabeça, ele consegue se virar e vê o louco perto dele balançando o dedo e dizendo: não vai esquecer de falar, tá? 2 amigos se encontram numa calçada e começam a conversar. Oi, César. Tudo bem com você? Tudo bem, Renato. E com você, tudo bem? Tudo ótimo. César, você se lembra do Gustavo Pedreiro? Claro que sim, Renato. Por quê? É que ele morreu na semana passada. Puxa, que pena. Ele morreu de quê? Você conhece minha casa, né? Fica numa rua sem saída. E ele desceu com tudo com o carro e bateu no muro lá de casa. Puxa, então ele morreu de acidente. Não. Quando ele bateu o carro no muro, ele voou pela janela do carro e foi parar dentro do meu quarto. Bateu a cabeça no guarda-roupas. Puxa, então ele morreu de traumatismo craniano? Que nada, César. Ele tentou se levantar e se apoiou na porta. Ela não aguentou e quebrou, fazendo com que ele rolasse pela escada abaixo. Coitado. Então ele morreu por múltiplas fraturas, né? Não, César. Ele rolou pela escada e bateu na geladeira, que acabou caindo em cima dele. Nossa, Renato. Então ele morreu esmagado pela geladeira? Não. Ele saiu debaixo da geladeira e tentou se levantar e se apoiou no fogão. E a sopa que minha esposa estava fazendo virou e caiu em cima dele. Caramba, Renato. Ele morreu por conta das queimaduras? Que nada. Ele, quando sentiu a sopa fervendo no corpo, saiu correndo e tropeçou no meu cachorro e bateu com tudo na caixa de energia da casa. Nossa, que fim trágico. Ele morreu eletrocutado, então? Não. Ele morreu depois de eu dar 4 tiros nele. Renato, então você matou o Gustavo Pedreiro com 4 tiros? Claro que sim, César. O maldito estava destruindo toda a minha casa. Um sujeito, que era estudante de mágica, estava na viagem inaugural do navio Titanic. Numa noite a bordo, havia um show do mágico, Mr. M, no teatro principal do navio. Pensa então que aquele show ele não poderia perder, pois o mágico Mr. M era um dos seus ídolos. Ele então se apronta e vai para o show. Chega cedo e consegue se sentar na primeira fileira do teatro. Quando o show começa, ele já demonstra que conhecia as mágicas, pois havia aprendido todas elas em seu curso. Começa então a falar alto e antecipar o que iria acontecer no show do mágico. Mr. M pega uma cartola e o sujeito já fala: agora ele vai tirar um coelho lá de dentro. Dito e feito. Mr. M tira um coelho da cartola. O mágico então pega um baralho e o cara já fala: agora ele vai tirar um ás de ouros do baralho. Bingo. O mágico tira um ás de ouros do baralho. Mr. M então pega um lenço e o coloca em cima de uma garrafa. O sujeito já grita: querem ver? A garrafa vai mudar de cor. E a garrafa muda realmente de cor. O mágico já estava com o saco cheio daquele sujeito e pensa em acabar logo com o show e sair logo dali. Nisso, o navio bate no iceberg, racha no meio e afunda no oceano. Os passageiros ficam boiando na água sobre os destroços do navio e o sujeito estava nadando feito um louco para se salvar quando encontra o Mr. M em cima de um pedaço de madeira boiando. Então ele grita pro mágico: nossa! Essa de sumir com o navio eu confesso que não conhecia. O casalzinho recém-casado vai até o consultório médico para que a esposa fosse examinada, pois ela tinha passado mal na noite anterior. Estavam na sala de espera quando o médico chamou-a pelo nome para entrar no consultório. Ela entrou sozinha, pois eram as regras naquela clínica. Depois que ela entrou, houve-se uma barulheira dentro da sala e o marido já ficou de orelha em pé com aquilo. O médico então abre a porta e coloca apenas a cabeça para fora da sala e diz: enfermeira, pode me trazer um martelo, por favor? A enfermeira então entrega um martelo ao médico, que fecha a porta da sala e a barulheira começa novamente.
Depois de alguns minutos, a barulheira para e o médico abre a porta de novo, coloca apenas a cabeça para fora e fala: Enfermeira, pode me trazer uma chave de fenda, por favor? A enfermeira então leva a chave de fenda para o médico, que fecha a porta e a barulheira começa de novo. O marido não entende nada e já começa a ficar nervoso com aquela situação embaraçosa. Passaram-se alguns minutos e o barulho para novamente. O médico abre a porta da sala e coloca apenas a cabeça para fora e diz: Enfermeira, pode me trazer um serrote, por favor? A enfermeira então leva um serrote ao médico, que fecha a porta da sala e a barulheira começa novamente. Depois de mais uns minutos, o barulho para de novo e o médico torna a abrir a porta da sala, coloca a cabeça para fora e fala: Enfermeira, tem uma furadeira fácil por aí? O marido não aguenta, levanta-se da cadeira e pergunta para o médico: Doutor, já está fazendo quase meia hora que minha mulher está dentro desta sala e eu já estou preocupado. O que ela tem é grave? O médico sem graça diz: Olha, eu ainda nem a examinei. Estou tentando abrir minha maleta. Um garotinho estava passando na rua quando viu um papel no chão e notou que havia algo escrito nele. Então ele pega o papel e, como ainda não sabia ler, levou o papel para casa e pediu para o pai ler para ele. O pai, quando leu, não acreditou naquilo e disse: Moleque safado! Como se atreve a trazer isso para casa? Pega todas as suas coisas e está expulso daqui. O menino não entendeu a reação do pai, mas pegou sua trouxinha e foi embora. Estava passando perto da prefeitura da cidade e viu o prefeito na porta. Foi até ele, explicou que havia sido expulso de casa por mostrar aquele papel ao pai. Então o prefeito pediu o papel para o garoto e, quando ele leu, não acreditou. Disse: Mas que menino atrevido! Sai desta cidade já! Você está expulso daqui! O garoto, inconformado com aquilo, saiu correndo dali e pegou um ônibus que o levou até a capital federal do país. Chegando lá, foi até o presidente da República pedir abrigo. O presidente o recebeu e ouviu sua história triste e disse: Não fique triste, garoto. Eu vou te ajudar, tá? Cadê o papel que causou toda esta confusão? O garoto entrega o papel ao presidente, que ao ler o mesmo ficou indignado. Disse: Garoto, você não tem vergonha na sua cara e por isso vou te expulsar deste país. Tá expulso! O menino teve então que sair dali e ir para o litoral, onde pegou um navio para sair do país. Já a bordo, o capitão do navio vê o menino num cantinho e se aproxima dele. Garoto, o que faz sozinho aqui? O menino então fala: Seu capitão, eu achei um papel na rua e pedi para o meu pai ler. Ele leu e me expulsou de casa. Fui então na prefeitura e o prefeito pediu o papel para ler. Leu e me expulsou da cidade. Fui até a capital federal e o presidente me expulsou do país quando leu o papel. Eu realmente não sei mais o que fazer. O capitão do navio ficou chocado com a maldade que fizeram com o garoto e pediu para ver o papel que ele se referia. O garoto então entrega o papel ao capitão, bate um vento e leva o papel embora, para sempre. Ficou curioso? Certo dia, um homem chegou mais cedo em casa do seu trabalho. Quando ele entrou no seu quarto, a mulher dele estava deitada na cama, só com uma coberta em cima dela. Então ele olhou para a janela e viu os dedos de um homem que estava lá pendurado. Ele pegou um martelo e dá uma martelada em cada uma das mãos do homem, que solta e cai. Depois, ele pega a geladeira da cozinha e joga pela janela para ter certeza que ia dar cabo daquele safado. Em seguida, num excesso de raiva, ele pega uma arma e se mata. Quando ele chega no céu para conversar com Deus sobre os seus atos, ele conta o que havia acontecido a ele. E Deus fala: Entendi, meu filho. Senta ali naquele banquinho que já resolvo o seu caso. Logo em seguida, chega um outro homem e fala para Deus o seguinte: Eu estava pintando um prédio e o meu equipamento de segurança falhou. Daí, por sorte, eu consegui me segurar em uma janela de um andar abaixo. Mas aí chegou um sujeito e sentou o martelo nas minhas mãos. Eu caí em cima de uma moita e estava até que bem, pois eu não estava muito machucado. Mas depois só vi uma geladeira caindo em cima de mim e aí apareci aqui. Deus então falou para ele sentar no banquinho, que já ia resolver o caso dele também. Chegou outro homem para falar com Deus e disse: Eu estava com uma mulher casada e o marido dela chegou em casa. Por sorte, consegui me esconder dentro da geladeira, mas do nada apareci aqui. Um sujeito estava caminhando pela floresta quando avista um elefante mancando. Fica com muito medo, mas vai até o animal para ver o que tinha acontecido a ele.
Quando ele chega mais próximo do bicho, ele percebe que o elefante estava com um pedaço enorme de madeira encravado na sua pata traseira, que certamente o fazia mancar daquele jeito. Com muito cuidado, ele remove a madeira da pata do elefante, que volta a andar normalmente e sem mancar. O grande animal então olhou bem para a cara do sujeito, o cheirou dos pés à cabeça e foi caminhando bem devagar até sumir no meio da mata. Muitos anos depois, o mesmo sujeito, num domingo, resolve ir até o zoológico da sua cidade com a família. Ao passar perto do recinto dos elefantes, ele vê um deles todo triste em pé, que ao avistar o sujeito, vai até perto dele e o encara. Ele então acha uma brechinha na segurança e entra no recinto do animal, que o olha bem na cara e o cheira da cabeça aos pés. O sujeito fica muito emocionado com aquilo, mas o elefante então o pega pelas pernas com a sua tromba e o arremessa no chão com toda a sua força e logo em seguida o pisoteia, esmagando o cara. Não era o mesmo elefante.